Bem, amigos, bora lá. Portanto, os primos, Ricardo Araújo Pereira e Joana Marques, neste caso são estes dois primos, Gustavo Santos no podcast de Miguel Milhão. Epá, eu já dei os parabéns ao Yuri em voice, tipo privado, mas quero dar os parabéns publicamente ao Rui e ao Yuri por isto, man. Tipo, isto é um feito, meu, para mim, incrível. Pá, trazer estas duas personalidades. Claro que eles se dão tranquilamente e sabemos que a Joana escreve para o Ricardo, mas imaginem, trazer estas duas figuras mediáticas portuguesas para um canal de YouTube, man, é uma cena, tipo, surreal. Completamente surreal. Portanto, pá, os meus parabéns a eles pela cena, isto é incrível. Portanto, pá, vamos ver, aliás. Não é vou ver, vamos ver. Gustavo Santos no podcast Miguel Milhão, isto vai ser muito interessante. Parecia maior quando via em casa. Mas foi simpático eles deixarem a chave para... Eu recomendo que eles façam isto uma cena. Tipo, que eles continuem a convidar pessoas para irem lá fazer isto. Era brutal. Tipo, no canal deles, fazer uma pá, era brutal. Se eles fizessem este conceito. Chamado trapaceiro, que é uma... Pessoas da esfera pública. Pois é. E há uma parte que tu citas várias vezes. Quer dizer, eu conheço melhor o... Às vezes. Às vezes é. Às vezes, por mais que tu faças meu boy sabe a pouco. Tu gostas de me ouvir cantar? Gosto muito. Eu não sabia que tu eras muito fã assim de hip-hop. Por acaso não sou, mas... Só dos primos. Porque eu fui aos espetáculos dos primos no Vilaré e no Coliseu e não sei o quê, e eles cantam. E eu ouvi-os a cantar, pumba, memorizei. Pimba. E aprendeste aquela palavra, não é? Mofino. Mofino, sim. Mofinos, Pois é, Mardé. porque eles dizem, é um dos versos, dos mais belos, aliás, da letra, é mofinos do caralho. E uma vez o Yuri mandou uma mensagem a dizer: olha, vem então ao nosso espetáculo e tal, estamos com um bocado de aquele nervosismo, estar à frente de muito público. E eu disse: não, vocês vão mostrar a esses mofinos do caralho que é são os primos. Eu continuo sem saber que são mofinos. Mas se disseres com convicção, eu acho Exato, que isso. passa. Mas cá, vamos experimentar. Filhos são cagões, malta. Eles com certeza já lhes explicaram. Bem, imaginem, épico. 1 minuto e 14, 1 minuto e 17, aliás. E isto está incrível. Fazer isto, não é? Vamos Só que lá não sei ver, bem sim. onde é que Põe... se mexe. Eu acho que é, se tu carregares, vamos carregando no Space. Ok. E dá. E dizemos coisas que nos ocorrem, não é? Acho que vai ser isso. Isto é Não digas espetacular, coisas que não mesmo. ocorrem. Não, é que eu costumo trazer coisas em papéis. Sim, também eu. Aliás, somos muito criticados por isso, não é? Temos sempre papéis e hoje não. Hoje não há papel. Portanto, vai ser mais complicado. Realmente escrever, essa coisa primitiva. Então, olha, Começamos? carrega. Linda a intro, não é mesmo? Qual papel? O papel. Muito bom isto, pá. Mas eles são quem? Os filhos da tia. Eu não sei se isto é o que te apetece ver, mas a mim é uma sugestão que eu trago, era Miguel Milhão, aprecias? Sei que sempre, sim. Com Gustavo Santos. Opa, Fantástico. Sim, para mim é o topo. Então, olha, É uma mistura excelente. É só carregares aí. Vamos embora. Tiveste uma polémica recente, não é? Várias, mano. Várias? Qual foi a pior? A pior de todas? Sim. Aquela que achas que foi mais um desafio para ti? O desafio, ok. A pior... Ou que sofreste mais, vamos dizer assim. Charlie Hebdo. Ele sofreu mais com Charlie Hebdo. O facto de gostar de ter sofrido com Charlie. Se calhar quem sofreu mais com o Charlie Hebdo foram as vítimas do Charlie Hebdo. Mas, quiçá, Gustavo Santos talvez possa ter sofrido mais. Realmente, pá. É porque os outros estão, pronto, não podem falar. Pá, que engraçado. E é também uma coisa que eu acompanho há muito tempo, que eu lembro da primeira vez que ele falou disto, há uma data de anos, não é? na altura em que decorreu a chacina. Ele foi logo ao programa do Manuel Lisgocha, ele na altura ainda estava bem com a questão de ir à televisão, certo, e de ser parte do sistema, e lançou esta sua teoria. Eu lembro que ele dizia até: liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Exatamente. Para criticar não os terroristas, mas os as pessoas da jornalistas. relação do Charlie Hebdo. Fantástico. E acho incrível que ele já tenha tido imensas oportunidades de mudar de opinião, mas não muda. Não. Mantém esta... Mas, mana, porque ele chamou-lhe mano e eu propunha que... Sim, tá bem. Mana, sabes que liberdade não é libertinagem, não é o tipo de coisa que se ouça de uma pessoa da faixa etária dele, não é? Não. Normalmente são pessoas de
80 para E cima. com batina. Exatamente, e com batina, esse tipo de coisa. Eu por acaso, pessoalmente, mas isto são gostos, entre a liberdade e a libertinagem, eu gosto das duas, mas se me derem a escolher, eu prefiro a libertinagem. Dá mais gozo a libertinagem, parecendo que não. Mas vamos perceber porque é que ele sofreu com o Sim, Charlie. coitado, pá. Ok. Que foi aquela polémica. Porque, já agora, é que, por exemplo, com o Charlie Hebdo, realmente houve pessoas que sofreram. Isso é uma coisa. Sim, um bocadinho. Um bocadinho, mas vamos, Ele certeza que foi mais, tenho quase porque eu certeza vi que ele aquelas sofreu mais. manifestações, Sim. Je suis Charlie, não sei o quê, os cartazes nunca diziam Je suis Gustavo, o que é pena, porque ele sofreu. Onde Swing Gustavo. Foi forte e ele não estava tão preparado. Ok? Ok, foi mais no princípio, não é? Ou seja, tu basicamente disseste liberdade de expressão é uma coisa, desrespeito gratuito e egoico pelas mais altas crenças. É pá, Miguel Milhão a ler é o suplício. Ou seja, ok, Ele tem imensa dificuldade em Ele- ler este simples parágrafo. Acho que isto promete muito. Este senhor é aquele que anuncia, faz anúncio, paga anúncios na televisão Sobre para a festejar sua- a sua própria concepção. Sim. Que é uma coisa que eu. Repara, uma pessoa festejar o seu nascimento, eu compreendo, não é? Porque tu nasceste e nasceste mesmo, o nascimento foi bem sucedido, nasceste. Ele festeja a sua concepção. Tu achas que ele está bem concebido? Eu não sei. Sinceramente, Assim, ao ponto de merecer um festejo, acho que não. É pá, eu não estes festejo gajos, a minha, meu. concepção, percebes? Eu sou careca e esquisito. o que é que quis dizer com isto? Quer dizer que aqueles que morreram são corresponsáveis pela própria morte. Ok, isso quer dizer que estás a dizer um bocado daquela cena de se eu andar de mini saia sou responsável também por ser violada. Ixi, olha, bom ponto, Miguel Milhão. Nunca Juna, deixa-me só pensei. retiro tudo o que disse sobre o entrevistador, porque de repente, em comparação com o Gustavo Santos, ele parece-me o Aristóteles. Parece Isto uma acontece pessoa várias vezes normal. com o Miguel Milhão, depois até me fica a sentir mal, até é quase suja, tenho que ir tomar um banho a seguir, porque muitas vezes vejo entrevistas com o Miguel Milhão e por comparação com o entrevistado, aconteceu por exemplo com o youtuber Numeiro, Certo. começo a achar, este tipo diz umas coisas inteligentes. Ainda E não depois vi, tenho o que Eric, parar ainda não antes, vi. fico fã Mas de quando Miguel vir, eu acho que vou ver hoje. Ele convidar este Portanto, tipo depois de eu pessoas falo para sobre ter isso Ele aqui. sai comparação. muito beneficiado da comparação. Pois, percebe ela. Qual é a Estou a diferença? dizer que eu sou portista. Se eu vou para a claque do Benfica, Ai, desagrada-me sempre tanto. Eu, por acaso, Cada gostei. vez que ele lembra isto, Eu gosto fico imenso. mesmo porque- muito em baixo. Eu não sei o tenho que é. inventado coisas terríveis que têm acontecido ao Porto. Vários treinadores, presidentes, tudo. Agora, sempre que ele me lembra que é portista e que temos essa coisa em comum, Ah, certo. dói-me um bocadinho. quer dizer, o Benfica é. Não, Simas. Benfica é isto. Não, Simas. O que me vier a acontecer, eu sou corresponsável por isso. Ok? Porque eu meti. Mana, este teu consórcio, Este meu mano. vou referir-me assim a ele até ao fim. Como é que é, Este teu Clérix? consórcio tem. Portanto, a comparação dele é a seguinte: portanto, primeiro, as pessoas que foram massacradas Nos foram redes assassinadas, passados, são claro. corresponsáveis pela sua É morte. o famoso meter-se a jeito, não é? Meter-se a jeito. E, portanto, Já vimos, em princípio, Mamoca. por um lado é positivo que tenham morrido, não é? Porque seres responsável por um crime, vais para a cadeia, mas os corresponsáveis também vão. No Por isso, se fundo, eles é uma tivessem pena sobrevivido, ligeiramente mais baixa, mas Sim. é uma espécie de cúmplice. se tivessem sobrevivido, estavam, se calhar, na cela ao lado dos assassinos. Estavam Sim, eles lá, sendo uns com uma corresponsáveis. pena um bocadinho mais gravosa e eles calhar um bocadinho menos por causa dos bonecos que fizeram. não é? E depois esta comparação que é, não, é o equivalente a eu ir para o meio da claque do Benfica. Dizer que dizer eles não mal do prestam. Benfica. Exatamente. Porque a sede do Charlie Hebdo, se bem te lembras, era na Arábia Saudita. Era, Exato. era dentro de uma mesquita na Arábia Saudita. Exato. Portanto, eles estavam mesmo Estavam a No pedir. centro, no epicentro da ação. Eu meti-me num grupo e fui injuriar esse grupo. Ou fui. Lá está, eles não se meteram no grupo. Mas não, eles fizeram uma caricatura Mas de o Gustavo Maomé. sempre foi fraco em comparações. Lembras que ele há pouco tempo fez aquela com os judeus, entre as pessoas não vacinadas. Exato. E os E os judeus. judeus. Em E Auschwitz. ele E diz quem que sofreu mais? quem sofreu mais uma vez neste medidor de sofrimento, As as pessoas não vacinadas, porque ao menos os judeus foram todos mortos, mas todos juntos em família, enquanto que os não vacinados foram ostracizados até pelas próprias famílias. É pá, que estupidez. Se eu vestir uma mini saia, Mas eu é- não vou meter. mas estes- Eu não vou meter numa sala com violadores. Ok? Eu vou. Que também não existe à partida, não é? Esse conceito é tão estúpido.
Ir a uma sala com violadores. E esta sala cheia de violadores. Sim, sim, Se fosse assim, ninguém era violado. A famosa sala dos violadores. E a questão é a seguinte: bom, vou para uma sala de violadores, não leva mini saia, leva umas calças, Claro, porque porque há a eles- ética do violador. Não, e vem de Eles calças dizem, e nem lhe apetece. se esta senhora vem de calças, já até Não começam quero. a dizer, eu se calhar vou violar. E eles, Vitor, calma, então ela Tá vem de vem de calças. Eu acho que no violador também há um Estamos bocadinho... aqui bem na nossa sala de violadores e vais começar a. Vamos continuar no convívio até que apareça alguém que Eu queira, gosto de porque vez nem em quando o Ricardo encarna gato fedorento. Volta e meia, tipo, não sei, ele de repente entra na cena de sketches. É bem engraçado. saia, porque eu acho que também há um Exato. lado muito preguiçoso do violador, que é, ui, agora tirar umas calças. Claro. A saia, É uma pronto, é uma chatice. coisa já de um acesso muito, muito fácil. Lá na rua, porque me sinto bem, porque está calor e porque gosto das minhas pernas e pá, e porque me sinto bem assim. É uma coisa completamente distinta, ok? Agora, se eu me for pôr num grupo, da claque do Benfica, e dizer o Benfica é merda, mano, eu não vou sair de lá como entrei. Ou seja, aumentaste drasticamente a probabilidade de teres problemas. Sou corresponsável por aquilo que me acontecer. Tudo bem. Ok? Eles são responsáveis porque são os agressores. Mas eu sou corresponsável. Mas E essa é- malta é corresponsável pela própria morte. Porquê? Porque meteu-se com um grupo específico de pessoas fundamentalistas. Então nós devemos ter medo e ficar calados. Mas eles meteram-se com quem? Eles fizeram uma caricatura de Maomé. Isso está a dizer. Nunca, devemos é não nos importar tão de morrer, não é? Exato. Portanto, falamos dessas pessoas que podem até eventualmente ser fundamentalistas e sabemos que a paga disso pode ser A morte. darem-nos um tiro. Eu acho Desculpe. perfeitamente razoável. Sem dúvida. Porque o problema disto não é os fundamentalistas, é. Então, sabes que ele é fundamentalista. É a mesma coisa que ir. Basicamente é a comparação dele, não é? Tipo um cão feroz, um cão que já Não, sai, foste, vais lá foste pelo ao jardim dedo. zoológico e meteste na jaula do tigre, porque é assim que a nossa sociedade está organizada, não é? Sim, Há sim. assim uns tigres que são tigres e por isso tens que admitir. Não é o contrário, é nós vivemos numa sociedade em que temos liberdade de expressão. Não. Há uns tigres e por isso tens que ter cuidado, não metas a mão na jaula do Exato. tigre. E é giro que ele está sempre da perspectiva do terrorista, não é? Nunca, o Gustavo tem muita dificuldade em pôr-se no lugar da Da pessoa vítima. que efetivamente trabalhava no Charlie Hebdo, no jornal. Eu percebo. Vê-se com quem é que ele empatiza. Sim, ele, jornal satírico, não quer estar do lado desses gajos. Tem que haver sempre Pá, responsável. imaginem, o Ricardo Araújo Pereira está fit como o raio, meu. O que é que o homem faz? Ginásio? Porra! O homem está build different. Responsabilidade. Qual é que seria a grande diferença? É que se eu posso Faz ir mesmo para a Academia e kickboxing. dizer assim, epá, eu percebo que vocês estão aí a cantar, mas eu gosto é do Porto. E epá, eu até acho que o Porto é melhor. E se calhar eu saio de lá da forma como entrei. Ok. Ok? Outra coisa é eu poder falar. Eu acho que eles não iam gostar na mesma. Então. Tipo, agora está aqui uns soninhas a interromper-nos para dizer, eu sei. Para dizer, não, mas com calma, ele está a dizer com calma. Calma, desculpem interromper Sim, os sim. vossos cânticos, mas eu quero dizer que por acaso acho que o Porto é ligeiramente superior. Eu Exato. acho que até iam respeitá-lo menos. do que O se fosse senhor, falar o senhor de- aí, apaga essa tocha que eu gostava de ter aqui uma conversa debate consigo. sensata com to. Oh, mana, este teu consórcio, atenção. Não vi, por acaso não vi. Enfim, vamos continuar a ver. Sobre o Islão, Maomé ou Alá e poder falar sem Eu adoro este. Ele sempre foi muito forte em gestos e sons e. Não, tem que ser sem. É, Claro. E que será o. Sim, porque quando se trata de fundamentalistas, se tu lhes disseres as coisas com calma. Sim, não é? sem ferir. As pessoas também não são Sim, assim tão suscetíveis. Eles dizem Não é? que eles são fundamentalistas, compreendem. mas são pessoas sensatas. Sim. Eles dizem. Aliás, por acaso há uma coisa curiosa que é o problema principal nisto dos fundamentalistas islâmicos nem sequer é os cartoons terem graça ou não serem ofensivos ou não. Eles sentem-se ofendidos com o simples desenhar o Certo. profeta. Desenhar o profeta. Que aliás também está na Bíblia, um dos mandamentos é esse. Acho que é o Não que Gustavo desenhar. Santos acha sobre ele próprio, não é? Eu acho que ele se pudesse impor que não se podia nem desenhar Gustavo Santos, nem falar sobre Gustavo Santos, porque é uma coisa que o enerva um bocadinho. Sabes que eu tenho vindo a verificar que é quase sempre isso. Eu não gosto que critiquem. Sim, critiquem. Eu percebo. Elogiar, ok. Elogiar. Já viste? Até gosto. Uma coisa que eu gosto muito é, por exemplo, quando as pessoas dizem assim, nas redes sociais e não sei o que dizem, atenção, críticas nada contra, desde que sejam construtivas. Claro. Construtivas. Os elogios não precisam de ser construtivos. Ninguém. És o maior! Não, justifique! Justifique, ninguém diz Porque isso. não, aceitam só. Elogios Eu aceitam. percebo que a crítica chateia um pouco. ir lá dentro, O que é ir lá dentro? Isso é uma interpretação. Isso não depende da tua expressão. sem ofender, sem. Como é que se... sem- Isso aí depende de quem ouve, não depende de quem fala. com certeza. E nesse caso, quem é que Mais uma vez é uma cena. Miguel. Mais outra vez da filosofia woke. Não, nesse caso. quem é- absolutamente. Não, É filosofia woke. mano, O que é nesse que caso, será a quem é filosofia que ouve? woke? Fundamentalistas.
Porque este jornal é um jornal que faz sátira a todas as coisas distintas. E eles não Qual é que eram- será que foi o eles faziam filósofo? sátira específica ao outro. O filósofo woke. Com tudo. Só que estes são fundamentalistas. Então nós devemos fazer o quê? Não! Carl Woke, exato. É o truque ótimo para quando não sabes o que dizer, não é? Estás a ficar enredado Emmanuel nos teus Woke. argumentos, não estão a fazer sentido. Já viste aqui esta sim, água sim. ótima, mano? É da Prozis. Bem observado, mano. Ele conseguiu ali um fogozinho. Realmente o que eu digo não está a fazer sentido nenhum. Vou tentar uma manobra de diversão. Ter aqui isto. Maravilha, essa barra é muito boa. Não. O que é que nós vamos fazer? Exato. Não. Se aquilo é o trabalho deles, se aquilo é aquilo que eles acreditam, fazem. O que vier a acontecer é responsabilidade deles também. Porque isto é assim, meu, não há volta a dar. Mas aposto que há bué da gente aí comentar isto de forma positiva. Eu vou vestir uma mini saia e vou para uma casa. Eu acho que isto é mesmo podcast de patanços. Ele É pá, desculpem. a ideia de vestir uma mini saia. E atenção, não tenho nada contra, mas noto que é uma imaginação do Gustavo que ele está a gostar de se imaginar e começa a acreditar que pode ser um conceito esta coisa da casa de violadores. Sim, sim. Que era melhor para todos. Os violadores sabiam onde ir. Estão concentrados num Não é? sítio. Para as pessoas que querem andar na rua sossegadas de saia ou como for, estão sossegadas porque eles estão lá na casa, eu acho que isto pode não ser mau. É capaz de de ser das ser- melhores ideias que saíram Meu da boca Deus. de Gustavo Santos. Vou tentar dar. Epá, se calhar não sais como entraste. Está um bocadinho, Mas Enques. vou para a rua porque me sinto bem. Tem, sinto-me Toninho, segura, as duas sinto-me coisas. confiante, porque tenho umas pernas bonitas. Parece de repente parece que está a fazer um anúncio de peças higiênicas. Eu sinto-me bem, sinto-me segura, Ou sinto-me fresca. aquelas Sinto-me bandas, natural. aquelas bandas VIT para fazer depilação. Exatamente, sim. Porque gosto. Foda-se bem que gosto. Mas pá, Ok? mas a questão é esta. É um Eu digo bocado. algumas asneiras, mano. Tu é que és cá de cima, eu digo muitas asneiras. Não deu problema. Desculpa. Ele diz muitas asneiras, Desculpa. mas não são os palavrões. Não são os Isso palavrões. é das melhores coisas que eu gostava de dizer. A questão é esta. Nós não estamos na TV, podemos dizer o que quiser. É pá, é tão estúpido, Bárbara. Juro que te arranco cabelos com isto. Exato. Estas vantagens da internet, não é? Eu acho que superior. muitas vezes as pessoas sempre que apontam vantagens da internet é quase sempre poder dizer palavrões. Será uma Sim. vantagem assim tão grande? Não, epá, é fundamental. Como é que tu te consegues exprimir sem dizer Sim, sim, é palavrões? verdade. Sim. Eu acho que mesmo os pivôs de telejornal pensam que chatice estarmos aqui na televisão, que eu queria dizer um caralho e não posso. Exato. É uma das marcas dos novos média. Bem, é bué estranho ver a Joana e o Ricardo Araújo Pereira a mandarem caralhadas no vídeo dos primos. É bué estranho. Não estou habituado. É Estão a estranho. dizer assim, atenção que isto é muito superior aos velhos médios. Na televisão não ouves muito isso, não é? Não ouves as Não. pessoas dizer, estamos aqui na televisão, aqui é que se está bem na televisão. Mas nos novos. Mas isso é, por acaso, isso é interessante. Mano, eu acho que é mais o Miguel Até Milhão, o bro. Gustavo queixa-se É que muito parece um de não ter instrutor de yoga. acesso Aos... aos velhos São os dois, na médicos. Já verdade. teve em tempos, não é? E já teve. Mas agora tem aos novos médicos que são melhores ainda. Eu não percebo porque é que ele se queixa. É só ver as vantagens. Mas a questão é que a mim costuma perceber isto, porque para, vamos imaginar que, por exemplo, Em vez de andares à caça de vídeos, pega numas amêndoas Regina e vai à caça do conforto. Mano, anúncio de Joana Marques num vídeo de Joana numa Marques. cadeira e eu te ajudo a se livrar da barriga de chope. Na segunda-feira, 14 de abril, a gente começa os treinos na cadeira para iniciantes com mais de 50. São só 7 minutos por dia. Em uma semana, você vai sentir. Em 2 semanas, vai ver. Em um mês, a gordura abdominal vai embora. Toca na tela se você topa. se Ok. Olha, é um tu anúncio dizes bom. isso, tu és corresponsável. Gostei. Ou seja, então isso quer dizer que eu sou corresponsável por todas as minhas ações. Ações? Sim, ou seja, tu achas que, por exemplo, se fosses, responsável, sim. quando escreves isto, que significa que aqueles que criticarem ou fizerem sátira e que, digamos, forem assassinados por essa sátira, seja ela qual for, são responsáveis por terem sido assassinados. São corresponsáveis. Por exemplo, este caso Tem que haver daquele. responsabilidade sempre, meu. Nós andamos cá, temos que ser responsáveis, ou em primeira instância ou em segunda instância. Sim, mas achas que. Mas isto fica uma selva. Porquê? Estava a imaginar outros casos de outros crimes. Miguel não é? Milhão. Uma senhora que é assassinada pelo marido, não é? Aquela ideia. Alguma coisa ela fez. É pá, sim. Para ele se enervar tanto, não é? Ela é sempre Um responsável bocadinho por arriscado. viver aqueles anos todos com ele, casou com ele, discutiu com ele, fez arroz- coisas que ele o não arroz está gostou. salgado. O arroz estava até eventualmente um bocadinho queimado. É corresponsável, porque segundo o Gustavo há sempre uma O Benfica responsabilidade. perdeu. Em primeira instância e em Ou em segunda instância. E ainda bem que são só 2 instâncias. Sim. Imagina que havia mais instâncias.
Estou a gostar tanto, Joana, mas é doloroso ao mesmo tempo. Não, quando há responsabilidade é quando não há selva nenhuma. Não, se eu... Cara do Ricardo. matar-te por tu dizeres uma cena... Tu podes matar-me agora aqui, meu. Eu sei, mas pá... E é pena que não tenha feito, sinceramente. Eu nem te chamaria intelectuais. A Joana e o Ricardo são só pessoas que têm senso comum. Que infelizmente hoje em dia é cada vez menos incomum. Portanto, começa-se por dizer que estas pessoas têm senso incomum. Porque realmente, epá, antigamente dizia-se senso comum porque o largo espectro de pessoas existentes no mundo achavam uma coisa da mesma forma e isso tornava-se regra e a retórica era a mesma. Hoje em dia há mais pessoas a terem opiniões parvas e descabidas do que a terem senso comum. Portanto, o senso comum neste momento é incomum. Pá, não existe senso comum. Ou seja, é isto, é genuinamente isto. É que é estranho até. É que nem tem a ver com eles serem inteligentes, que eu até considero que são ambos. Mas eu acho que nem tem a ver com inteligência, porque isto não é preciso uma pessoa ser inteligente para distinguir-se aquilo que é certo do errado. E não quer dizer que as pessoas não possam cometer erros. Claro que podem, as pessoas não são perfeitas, meu caramba. Ninguém é um trabalho acabado. As pessoas dizem disparates. Há pessoas que têm convicções que são erradas. Eu tenho convicções que são erradas muitas vezes e corrijo. E o importante, e acho que o verdadeiro sentido da vida, é vocês irem corrigindo comportamentos negativos a vossa vida inteira, para que eventualmente cheguem a uma fase da vossa vida em que são melhores pessoas do que foram antes. Certo? Diria eu. Eu aqui não vejo isso. Aqui parece que há gosto em dizer parvoices. Pá, não percebo. É estranho. Por acaso, vê-se que ele está a conter-se. Sim. É? Ainda por cima a internet é um espaço de liberdade. Pois é, Podes ver espaço de palavrões e liberdade. podia Obrigado, fazer Raposa. uma Muito coisa obrigado, ou man. outra. Agradecido, Não, man. Mas aqui Vão ver mais. Por acaso, e ele está-se a pôr a jeito. Começar por mim. Ei, dizer as minhas, ó Pedro. Foi aquilo que eu disse. Porque ele no fundo quase que pediu. Hei de ter a minha fair share. Agora não as digo assim tantas Mas vezes. isso não legitimiza Como é que é, Charreira? a cena do... Do verbo legitimizar, não é? Não é muito fácil de conjugar. Legitimiza, é bom. Podes. Mas eu posso matar se eu conseguir fazer isso, mas vou poder pagar o preço. Como aquelas pessoas diziam. E não, sim, exatamente. E nós não devemos julgar as pessoas e dizer, estas pessoas podem se expressar como quiserem. Porque, repara, vamos imaginar que eles fazem uma caricatura sobre o Papa. Então, Fizeram. então Penso que chegaram. porquê é que os católicos não chegaram lá e começaram a dar tiros? Porque não são fundamentalistas. Já foram. Há católicos fundamentalistas. Já foram. Mas há católicos Mas fundamentalistas. não há grupos. Porquê? Ou seja, mas a questão Não? Não há grupos católicos. Olha, o Ku Klux Klan é uma feira. Pronto, são pessoas que realmente estão juntos. O KKK são pessoas que estão juntos, por acaso têm fundamentos. Têm fundamentos religiosos muito específicos, mas mas olha, realmente não. Calha não ser um grupo. São pessoas, que se juntaram por acaso num conjunto. Anda isolado, nunca anda em bando. E eu gosto também da forma taxativa como o Gustavo diz as coisas, porque eu dou para mim às vezes quase a acreditar, porque ele diz as coisas com muita confiança. Certo. Ele fala disto com tanta confiança como falava lá dos peladuras do querido Mudei a Casa. Certo. Parece mesmo que é um entendido, seja em obras domésticas, seja na religião católica. Depois faz, Marta. Já foram, queimavam. sim, todas as religiões, Na de certa forma, já queimaram pessoas na fogueira. Claro. Mas não deve haver uma que não deve. Os budistas são muito conhecidos por queimar a malta na fogueira, malta. Não sei se vocês lembram. E o taoísmo também. São religiões que eles normalmente até faziam isto muito. As religiões de amor próprio. Mas atenção. Percebe o que eu quero dizer? Não. Já queimaram muita gente. Mas isso Porque não é se eu amor tiver próprio. amor próprio e disser Isso é negócio. estas pessoas estão a tirar dinheiro à minha família, aos meus filhos do comer, não me sinto bem, não é. Porque repara, eu posso sentir, imagina, estamos num mundo que é bocadinho, Bárbara. preciso dividir recursos. Não há comida para todos. Certo. O meu amor próprio pode ser roubado para dar de alimentar aos meus filhos. Ou então o teu valor pode ser dividir o que tu tens. E se não chegar? Não chegar para quem? Tu tens que fazer a tua parte, não é? Não, mas imagina, não chega a alturas, quando por exemplo havia fomes grandes, não havia comida para toda a gente. Quando havia Acho que não. fomes grandes. Muitos. Mais um dado que ele apresenta taxativamente. Espera, o quê? E em Portugal cada vez há mais. Não, acho que havia fomes grandes. Não havia comida para toda a gente. E em Portugal cada vez há mais. Não, acho que não.
Não, Mais um dado que ele apresenta taxativamente. Em Portugal, cada vez há mais fome. Cada vez há mais fome em Portugal. Diz Fomes um estudo grandes. Da Universidade de Não, Gustavo Santos. acho que é o Instituto Nacional do Dá-me a Sensação. Cada vez em Portugal há mais fome. Ele tem Isto será certeza. baseado em que dados? Não, mas atenção. Se calhar foi ele que teve fome nessa manhã, está a Mas fazer o outro- jejum intermitente. O outro diz assim, mana, Eu vou dizer uma coisa. É assim, possivelmente o Ricardo Araújo Pereira é capaz de ser a pessoa que, se eu encontrasse, ficaria mais starstruck. Eu já estive na mesma sala que o Ricardo Araújo Pereira, porque fui uma vez assistir a um episódio do Governo Sombra. No entanto, pá, nunca privei sequer com o Ricardo Araújo Pereira, ok? Nunca tive um diálogo com o Ricardo Araújo Pereira. E era capaz de ser a pessoa em Portugal que eu estaria mais starstruck se encontrasse. Porque é uma pessoa, pá, que eu cresci com o trabalho dele, literalmente, desde miúdo. Que eu adorava os Gato Fedorento, desde miúdo. E, portanto, sempre acompanhei muito o Ricardo e a carreira dele. E é capaz de ser a pessoa com que eu ficaria mais starstruck, sem sombra de dúvida. Pá, nunca me aconteceu. Mas eu imagino que sim. o outro Imagino que diz, Pois é, seja. temos esquecido. Tem Não, arte desculpa. sim, o outro percebo. diz, não, e diz este... Miguel Alves, obrigado por 50 meses. Mas que tens dados, Obrigado pelo para- Prime. isso, vamos ver como é que o outro consegue tens dados para contestar. apresentar para refutar isto? Discordo. Não. caraças. Não. Eu pessoalmente. Foi só. Foi só... Ah, caraças. Há cada vez mais fome em Portugal, olha que não. Ah, caraças! Parece uma bola que foi ao poste. Discordo. Não há fome em Portugal. Não há. É plana, não é não? Mas espera, o milhão é ser que esta conversa é de loucos. Eles não repararam. Porque esta interação foi. Há mais fome, há fomes, quando havia fomes grandes, e o Gustavo diz: ainda há. Aliás, cada vez há mais. E o Miguel diz: já não há fome. O Miguel diz: olha que não, e ainda remata com: já não há fome em Portugal. Que conversa é esta? Era. Vamos a Não há fome em Portugal. Portugal, olha que não. Ah, caraças! Parece uma bola que foi ao poste. Discordo. Não há fome em Portugal. Não há Terra é fome. plana, não é não? Mas eu já que era. Vamos avançar. Vamos. Nem há fome em quase nenhum ponto do planeta Terra, só em zonas de conflitos. Se comparares. É pá, ó Miguel, o que é que ele está para aqui a dizer? O quê? Não há fome em quase nenhum sítio no mundo, só em zonas de conflitos. É pá, ó malta, ouçam lá, mas o que é que se passa? E eu já estive nesses sítios. É só em zonas de conflitos. É que há fome. Ou seja, estamos a falar de forma generalizada. Miguel omnisciente. Em conflito, atenção. Foi assim que ele conseguiu ganhar. Há cada vez mais fome. O outro discorda em Portugal, não, mas nas zonas em conflito. E o Gustavo para ganhar o debate. Há cada vez mais zonas em conflito. E, Por esta não esperava ele. continuas a não ter. Quer dizer, Epá. provavelmente em Portugal, ele disse em Portugal. Pois é, mas há muitas zonas Só- de Nem é as Travolta. pessoas estão zangadas umas com as outras. A Guerra Civil do Barreiro. É pá, que Sim. estupidez. Não, eu digo, pá, imagina, que há cada vez mais fome, eu também não acho. Mas também nunca diria que não há. Que disparate, não é? Quer dizer, é que é só parvo dizer que cada vez há mais fome, mas também é igualmente estúpido ou pior dizer que não há fome em Portugal. Por exemplo, todos Guerra os Civil do sempre Barreiro. Aparecem imensos conflitos, não é? Sim, Entre sim. vizinhos, coisas Claro que há. conectadas. Portanto, eu acho que ele tem razão. Há Olha aí fome que há fome. em todo o território. Não sei se ele disse, Agora, generalizou. Mas a questão, a minha problemática aí, o que é que tu queres dizer com isto? Queres dizer que. Acho que podes fazer comédia sem agredir. Eu acho que Já vamos Então, começar. mano, o que é que dizes? Oh, mano. O que é que dizes disto, mano? Mano, eu acho que é verdade. Acho que podes fazer comédia sem agredir, sabes porquê? Como é que tu costumas fazer? Eu é sempre. Porque, sabes, porque há uma coisa que é comédia é uma coisa, agredir é outra. Assim, eu até achei que tu já podias ter feito as duas coisas ao mesmo tempo, que andas lá no kickboxing, não é? E tu Mas podes é- estar a fazer comédia e a agredir. Eu não tenho Posso. aptidões para isso, não consigo. Mas continuam a ser coisas diferentes. Só não podes é juntá-las. E ali aprende-se bem. Aprende-se bem o que é comédia e agressão. E agressão. O que é que tu preferias levar assim com uma Eu- piada eu- bem dada ou com um gancho direito? eu é as agressões, porque eu levo um banano nas ventas. Ele está com as nós das mãos todas Parte do nariz, lixadas. por exemplo. É uma coisa engraçada. Agora, o que eu não suporto é se o adversário disser assim: olha, um português, um francês e um alemão. Não, isso é que não. Isso não, pá, porque aleija-me mesmo. Repara, eu pensei que tinha ficado claro naqueles Oscars em que um tipo entra no palco e diz uma piada e depois leva um é chapadão. agredido. A diferença entre comédia e agressão. Mas repara, foi corresponsável. Foi O corresponsável. tipo que estava em palco a fazer gracinhas foi corresponsável por ter levado um estalo na cara. E se não me engano, na altura o Gustavo manifestou-se
A favor do Will Smith, claro. Claro. Pelo menos é coerente. Oh, tá bem, mano, e estamos Mas percebes o raciocínio, ou seja, Claro. o que tu dizes aqui é: olha, morreste, a culpa foi tua. É isso que estás a dizer? não. Responsabilidade máxima é do agressor. Esses são os culpados. Agora, aquilo que aconteceu, tu sabias que ao fazê-lo corrias risco. Portanto, és corresponsável. Então tu achas que. Outro diz, se morreste e a culpa foi tua. Ele, não. Só meia culpa. É 50% de culpa, que é uma coisa que a pessoa leva muito Por melhor. exemplo, o juiz, quando estava a avaliar a pena, devia dizer assim: meu, se tivesse feito isto sobre os cristãos, meu, era uma coisa. Como fizeste sobre os islâmicos, só vamos dar 10 anos de cadeia. Não. Quem mata tem que ser a condenado. E infelizmente, quem morre, morre. Infelizmente. Porque Mas sabes que Infelizmente já não pode ir À ao tribunal. partida é assim. Mas, mana, e À isto partida é verdade, assim que quem funciona. morre. E às vezes as pessoas dizem, este gajo só diz estupidez. Não é verdade. Este é bem observado. esta frase, sabes o que é que me diz a mim? Meu, estejam calados. a quem? Aos jornalistas. Só estou a dizer. A esperança que fosse para eles próprios. Era um excelente conselho. Estejam calados, meu. Não, sabes quando vier uma cena. Sabes quando vier uma cena tipo Sim, pandemia? Kiko. Meu, Foram mais quando Esta doeu. Atenção. Para uma pessoa que diz que não se deve agredir os outros. O que é que ele disse? Esta doeu. uma cena tipo pandemia. Façam Meu, de forma mais quando vier uma cena. Sabes quando vier uma cena tipo pandemia? Façam de forma mais Quando Façam de forma mais inteligente. Esta doeu. Atenção. Para uma pessoa que diz que não se deve agredir os outros e não sei o quê, estar a dizer façam de forma mais inteligente, ser o Esta levei a Gustavo mal. Santos. Esta levei a mal. O Gustavo Santos a apelar à inteligência. Esta aleija. Isto, quer dizer, Limites do humor. não te admito. uma coisa pandemia, não destruas a tua carreira. Não destruas, não vale a pena. É o que tu estás a Eu dizer. sou completamente antítese disso. Não. Mas repara, o que tu dizes aqui é: Façam. olha, está todo mundo numa direção. Tu vais ser completamente, digamos, se fores na direção contrária, vais escolher responsabilidade, vais escolher muita responsabilidade. Por isso, Isso é o que está a acontecer comigo. exato, se não queres problemas, está calado. Sim, mas É o que tu estás a dizer. Eu acho que esta malta levou demasiado de forma literal quando lhes disseram que havia figuras na história que não eram consensuais e que estavam demasiado à frente do seu tempo e que na altura que colocaram as suas ideias em perspectiva foram mal recebidas por grande parte da população. Eu acho que esta malta pegou nesses exemplos e achou que iam ser eles, sabem, os mártires que por irem ao contrário da civilização iam ser aclamados no futuro. Mas não, pá, eu acho que esta malta só vai a destruir o seu legado com esta conversa, man. Eu acho que esta malta só vai destruir completamente o seu legado. É o que eu digo, pá, eu não percebo. O Gustavo Santos não consigo entender como é que uma pessoa sai de um programa de televisão que é o programa onde vocês são mais, pá, socialmente aceitos no mundo. Pá, aquilo é que não há nada que saber. Apresentar o Crime da Casa é um antro de popularidade, não dá. Vocês apresentam aquilo. Não, como é que alguém consegue não gostar de uma pessoa que remodela casas a pessoas aleatórias e depois as apresenta à frente dessas mesmas pessoas? Eu acho que, tirando o preço certo, se calhar, não há programa nenhum que seja mais consensualmente bem aceito do que o Querido Meia Casa. Como é que vocês passam de apresentar o Querido Meia Casa para ter estas ideias, pá, enfim, não é? Qual é que foi o raciocínio aqui? O Gustavo literalmente destruiu o legado dele, de carreira dele. Não faz sentido. outra direção. Mas na direção que eu vou, que é a direção oposta, em que eu vou à sociedade, digamos assim, eu vou noutra direção. E é por isso que muitas portas se fecham. Repara. E é por isso que o caminho é estreito e é íngreme, mas faz parte. Eu não faço... Mas é a tua responsabilidade. Com certeza. Mas alguém me ouve a culpar alguém? Não, porque não trabalho em televisão. Não, porque nenhuma editora me quer publicar. Não, porque... Eu já ouvi tu dizer essas cenas. Mas Eu também. Deixa-me contar 27 vezes. Eu já ouvi, porque ele diz sempre. Mas, mana, isto é aquela treta
da conspiração mundial que há contra o Sim, Gustavo sim. Santos. Não é? A Portanto, nova ordem mundial faz Exato. reuniões regulares, como tu sabes, estás aqui a fazer Sim. esforço a fingir que não sabes. Exato, tem lá a sabes, lista exatamente, dos até- gajos perigosíssimos. Exatamente, e tem dos aliados, não é? Que somos nós, Somos eles nós, pagam-nos aquelas exato, coisas, pronto. recebes o dinheiro, como Exatamente, eu, ao fim do, dá ao fim do imenso mês, jeito. certinho, E andam muito preocupados com o Gustavo. preocupadíssimos. Claro. Porque o Gustavo... há aqui uma coincidência gira, que é, portanto, enquanto o Gustavo tinha trabalho na televisão, A televisão era um sítio era um sítio bem aceitável, frequentado, até sim, simpático, recomendável. não sei o quê. Quando pronto, ele estava lá e disse, Dona Clotilde, veja agora o que é que eles Vamos fizeram tirar à a sua venda, dispensa. e ela, Não sei o quê, e era tudo ótimo. De repente eles disseram, Gustavo, se calhar, já, obrigado, mas não queremos mais. Isto são os Illuminati. Só pode ser, certo. não é? Que outra explicação haveria para um canal de televisão já não querer contar com a colaboração do Podia Gustavo. ser um Porque comboio Gustavo- a fragar. Se o Gustavo disser estas coisas que ele sabe na televisão, a Goldman Sachs vem abaixo Sim, Destrói não, tudo. não. percebes? Logo. No YouTube ele pode dizer, apesar do YouTube ser muito melhor e ter mais audiência Sim, e ser sim. excelente, ele pode dizer no YouTube não tem efeito. Mas Mas se se ele elas dissesse fossem. na SIC Acabava a Goldman Sachs, o grupo de Bilderberg e a própria. e com os livros a mesma coisa. Tu sabes que eles escondem os livros dele para não se vender. Exato. Porque sabem que se as pessoas lerem aquilo, A sociedade não é um colapsa. Bilderberg qualquer. É o gajo que era dos Exa. Não é? É de Exa Plus. Exatamente. Portanto. Não culpo. Partilho. Cara de uma coisa. Ele, quando fala dessas coisas, está só a partilhar, é um desabafo. Ele não está a culpar ninguém, não se está a queixar de que não vendem os livros dele, que escondem, que não tem lugar na televisão. Não, é partilha, para nós sabermos. Não, tudo Porque tem nós treinos, sabemos pá. Comunicar, sim, Podíamos sim. não estar a par e assim já ficamos. Vamos vendo Não off-stream, Não tem devagarinho. nada a ver. Uma coisa é assim, não, peraí, eu que tive 10 anos, ou 5, ou 7 na TVI, ou na SIC, a fazer isto e aquilo, dei tudo para eles e agora os gajos não me dão nada. Não, outra coisa é dizer assim, olha pá, tenho as estações de televisão fechadas. Como é óbvio que tenho. Porque eu quando me fiz esta estrada, eu já sabia que corria esse enorme risco. Mas eu não consigo corromper-me, Claro. ser um yes man, ao ponto de não fazer o que estou a fazer. Corromper. Ele tem que ser fiel a si próprio. Claro, e aos Tem que seus ser fiel. princípios. Não é como nós. Não, é como não. a quantidade de coisas que tu vais para lá dizer. Pá, sim, É sim. pá, que sou- Porque é, mandam. Mandaram-te. Claro. Segredaram-te. Aliás, Foi o dão uns papel. papéis. Foi, aliás, houve um rapaz muito, pá, muito à frente do seu tempo, ok? Um filósofo dos tempos modernos e um sábio conhecedor que se insurgiu precisamente contra esta questão. Não sei se vocês conhecem, vou dizer o nome, talvez seja familiar, que era Diogo Figueiras. Ele já tinha chamado a atenção para o Ricardo Araújo Pereira receber papéis com coisas que lhe mandavam dizer. E portanto aqui encaixa bem aqui a narrativa, porque de facto é verdade, pá. É verdade. O Ricardo e a Joana recebem os dois papéis e leem dos papéis, coisa que esse filósofo já tinha criticado. E pronto, e parece-me que aqui pelo menos tem uma opinião bastante semelhante à do Gustavo Santos. Papéis. Dão-te os Dão os papéis. papéis e eu Sim, leio. sim. Por isso é que às vezes até me engajo. É porque, como não fui eu a escrever, não sei. Sabes outra coisa que me preocupa nestes podcasts onde vai Gustavo Santos? É que nunca demoram menos que 2 horas. Epá, Ele pois, tem é. muita coisa para dizer. Eu tenho receio. Os primos convidaram-nos gentilmente para fazer isto. E por já eu tenho receio que a minha cara exiba demasiado o O que estás a sentir. sofrimento. Sim, sim. Tens que ser forte. Vá, vamos ver. Não, pelos vistos. Certo. Não é? Certo, porque Então- elas não faziam isso com valores delas, porque se porventura nem eram anti-islão. Então estas pessoas eram corajosas. Não, essas pessoas eram empregadas. Mas eram corajosas. Também gosto muito do sorriso que ele faz. Será que isto dá para andar para trás? Espera aí, será que É ótimo. Então estas pessoas eram corajosas. Não, essas pessoas eram empregadas. que é um sorriso mesmo. Não sei qualificar. É tipo, eu acabei de dizer uma coisa super inteligente. Viste o que eu disse? Viste o que eu fiz aqui? Viste, mano? Eram pegadas. Eram simplesmente empregadas. Haviam Deixa-me... mais uns que faziam o que lhes mandavam. Vou sorrir e fazer uma pausa para tu teres a oportunidade de interiorizar o meu brilhantismo e começares a... Não é? Mas eram corajosas também. Eram empregadas, poderiam até ser apaixonadas por aquilo que faziam, e isso, para mim, tem uma atenuante gigante. Se foi Uma atenuante, É uma continuar a falar deles como se fossem criminosos. Sim, matou 200 pessoas, mas eu sou apaixonado pelo homicídio em série. Não, sim, seja qual for a atividade. Então aí reduz logo a pena. É só você gosta de assassinar, é isso. Gosta de assassinar, então meu amigo, deixe lá
olha, pronto, reduzimos a pena suspensa, vá para casa, conta à sua mulher que realmente isto, quando uma pessoa faz o que gosta, Mesmo do vale a ponto de pena. vista do cartunista, ele acha que foram responsáveis pela sua morte, mas que é uma atenuante nessa responsabilidade se até gostavam de rabiscar aquelas Pois é. coisas. Não, exatamente, é isso. ele Ele está a está a falar referir-se do- ele está a referir aos desgraçados. Sim, sim. Mas sim, aplica-se o que tu disseste também. É qualquer crime, se a pessoa gostar qualquer- muito, não se a é? pessoa gosta muito Não é? de uma atividade. Sou. Porque esse é o um problema sniper, destas. Mas adoro disparar. É o problema destes paleios da autoajuda. É quando de- começas a aplicar a casos concretos, não é? de- Acredita nos teus sonhos. Quer dizer, o Bin Laden também tinha sonhos. Não devia estar a encorajar. Devia ser. Acredita nos seus sonhos, a não ser que sejam estúpidos, não é? Certo. Para. É o problema desse do ama-te a ti mesmo. Sim. Epá, Pois acho E é o que, não e o que não falta hoje em dia é gajos que vivem disto. É gajos que vivem nesta premissa. Pá, é, pronto, é o Quando que a é. pessoa leva isto muito longe, e o Gustavo já lançou para aí uns 16 livros de autoajuda, portanto anda a amar-se a si mesmo há imensos anos, é que vai ficando pouco espaço para amar os outros. A pessoa que se ama muito a si mesma, às tantas já odeia toda a gente, porque já não há espaço para mais amor. O amor é todo para ti e os outros são todos idiotas. Certo. É apaixonado por aquilo que faz, outra coisa É as verdade. outras têm só o que fazer. Mas, Sim, mas tu achas que então que elas não sabiam os riscos? claro que sabiam. Então são corajosas. Podes ver isso de outro ponto de vista também. Ou são obedientes ou podem ser corajosas. Obedientes. Ou tens que fazer esta capa, uma capa assim. E um gajo assim, já me vou meter em merdas. estás a ver? Tens que fazer esta capa. São Eles- sempre pessoas que estão a ser são mandadas pessoas que a fazer estão ao coisas. serviço, não é? Quer dizer, claro, esta mundivisão de sai um jornal, não, alguém mandou, Claro, alguém lá em cima, sim, numa cúpula, não é? acariciar Porque um gatinho branco. A única Certo. pessoa que não é mandada por ninguém e que é É o Giovanni, livre, gostava do de Pokémon. saber. Nele ninguém manda, nele ninguém manda, E no mano. fim, É aquele sorriso triunfante. Mas tem que fazer, tem que fazer. Mas podiam assinar. Ou então, ali não interessa quem é que assinou, foram todos a 8. É quem tivesse no jornal. Foram todos a. É pá, por amor de Deus. Ou então fazer assim, não. Eu defendo esta causa, não gosto destes gajos, pá, eu sei os riscos que corro e vou fazer na mesma. Uma coragem, graças, o que eu acho é que tem que haver. Mano, Mano, não sabem que até nas sociedades antigas sempre houve estas pessoas. Que é as pessoas que gostam de ir ao contrário da sociedade. Sabem? Literalmente acontece qualquer coisa, há um padrão, as pessoas comportam-se de certa forma e há uma pessoa que diz: não, eu não vou ser assim. Eu vou ser o contrário de todos os outros para chamar a atenção. Qual é que é o problema? Nas sociedades antigas essas pessoas não tinham um microfone apontado à cara e não estavam a falar para milhares de pessoas. Normalmente eram os maluquinhos que estavam na rua, aos gritos, a dizer: o mundo vai acabar porque o calendário maia assim o profetizou. E as pessoas: está bem, Joaquim, vai lá trabalhar. Antes de ser Mas hoje não, pá. ou grupos de daquilo onde nós somos seres humanos. E o que se passa hoje em dia é que a humanidade foi esquecida em prol de audiências, em prol de ideologias. Pronto, é isto que eu acho. Ou seja, quando Olha, eu vejo Jesus um era assim, que é. vai para cima Henrique das Mendes. pessoas, denegrir as pessoas, Mas correu bem. descontextualizar as pessoas, isso para Isso é que é muito isso é grave, que o não. descontexto. Descontextualizar. Eu tenho a sensação que. Eu agora não tenho presente qual é o artigo, mas na Carta dos Direitos Humanos está lá Tá lá. A pessoa tem o direito a não ser descontextualizada. nunca ser descontextualizada. Porque o que acontece aqui é o seguinte: é este Gustavo Meira, devidamente contextualizado, É um gênio. é o Kierkegaard, não é? Agora, fora de contexto, parece um Palermo. Mas não E é. a questão é que muitas vezes me falam desta questão, não é? Porque eu realmente sou reincidente nesse crime da descontextualização. Mas nós aqui estamos a ver o Gustavo há meia hora. Ele está bastante contextualizado. Não, mas E tinhas. estranhamente está-me a parecer igual a sempre. Certo. Não, mana, tinhas de ir ver toda a vida dele até aqui, as experiências que ele teve e as suas Tinha que ser mesmo vivências. no contexto todo. Todo o contexto. E para então, no fim, falar E e dizer bem. Exato, se conseguisses ver isso, verificavas que isto são palavras sábias Certo. dentro desse. dentro desse contexto. Nesse contexto. Claro. Tirar um bocado, claro. Para mim é zero. Zero, não consigo valorizar. Há muita gente que valoriza, mas eu não consigo valorizar. Mas Agora, então tu querias censurar o Pá, meio. imagina, tira coisas fora de contexto. Ela usa excertos de coisas. Tipo, tu estás à espera de ver a Joana a publicar numa rádio uma merda de uma hora, mano, em que as pessoas falam durante uma hora. Claro que não. Ela usa excertos dessas coisas que, pá, mas que verdade seja dita, eu vejo extremamente desagradável.
E para mim não há nada ali que esteja assim tão fora de contexto. Só a pessoa que é avisada é que normalmente diz isso. Porque de facto é com cada parvoíce que não tem cabimento. Ainda há dias vi uma da Rita Pereira que até me fez suar em bica. Mas pronto, mas é pá, é Não assim. quer censurar nada. Então como é que. Não, quando vem para cima de mim eu simplesmente aceito. Ok. Por acaso nota-se que ele está muito numa postura de aceitação, não é? Nota-se. Está em paz com isto e Não, não tá. o enerva nada. Nada. Ele simplesmente aceita. Não, Sim. não há qualquer mal perder. Não, há nada. Falta de há capacidade de encaixe. nenhum Descabido rancor, Não. desportivismo. Sim, ele nunca, por exemplo, agora não ia ver este vídeo e dizer que isto foi tudo uma cabala, não é? Que nós combinámos com os primos também estão a ser pagos, Certo. estamos todos a ser pagos para vir aqui descontextualizar o Gustavo. Nunca lhe passaria uma coisa dessas pela cabeça. Não há nada, meu. Mas a questão é. Não quer censurar nada. Ou seja, As pessoas são livres. então as pessoas são livres de fazer o que lhes Com apetecer. certeza. Não é? Com certeza. Agora, Agora, não há limites ao humor. Mas pronto, nesse caso para mim, as pessoas também na percebem minha que sim. concepção, o humor não devia ser ferir a humanidade. Na minha Humanidade. concepção. Mas se é dado esse... Na minha também não. Também não, eu não. Tu aprecias o humor que é para ferir a Ferir humanidade. a humanidade. Eu só como sabe bem. Não é? Mesmo na Netflix, às vezes estou ali à procura de espetáculos. Eu quero um que seja para ferir a humanidade. E depois é uma categoria enorme, tem imensa coisa lá. A mim é o só meu estilo de humor. o que me sabe bem é o humor que fere a humanidade. Tu também. Mas toda. Sim. Toda. Toda Tem a- que ser assim muito abrangente, não é? É transversal. Enfim, ferir a humanidade. Quer dizer, há pessoas que podem dizer assim, se calhar é uma linguagem um bocado dramática, mas não é, é mesmo o que acontece. Não, é verdade, é ferir, verdade. eu às vezes É ouço a tua rubrica na rádio e penso, Sentes-te ferido. lá está a humanidade a ir para o galheiro. Claro. Esta mini. Como é lógico. Pá, façam o que quiserem. O que é importante nisto é, quando fazem sobre mim, eu não me sentir atingido. Este é que é o grande Se trabalho. tu tivesses poder, como é que mudavas as coisas? Ou davas liberdade absoluta a toda a gente? Eu tenho O que é que tu fazias? Que regras é que fazias? Eu já tenho poder. Sim, mas se tivesses um poder que pudesses fazer uma lei num país Sobre e mim. podias ser oprimido. Imagina, uma lei é uma opressão, não é? Uma lei o que é? Faço uma lei, eu estou a oprimir alguém a agir da forma específica. Não, nunca Não é? foi. Isso é o ditador, pá. Eu não sou ditador. Pronto, então tu fazias uma sociedade sem leis, Não. Tem que haver princípios orientadores, sem dúvida. mas tem que haver leis ou não? Princípio. Mano, se matas, tens que ser julgado. Pronto, é uma lei opressora. Mas vamos. Certo? Não é uma lei. Quer dizer, Oprime o assassino, pelo menos. oprime o assassino. Oprime quem quer Tá bem, matar. mas o assassino oprime a vida do outro, retira a vida do outro. Não é? Tem que haver aqui um balance. Tem que haver aqui um. Então tu crias equilíbrio. leis para oprimir pessoas para não oprimirem outros. Não, eu não crio leis. Eu não quereria Mas ter imagina- esse. Eu não quereria ter esse papel. Então não queres ir Ok. para a política. Eu estou a ficar sem cérebro a ver colaborar isto. com a política. Eu tive às portas de formar um partido político há uns meses atrás. Ah, Ok? Tinha tudo já tinha escritório também para. Já tinha escritório. Que é a coisa mais importante, é o primeiro passo. Queres ter um partido? Primeiro o escritório. Primeiro uma coisa, primeiro Depois logo escritório. vês qual é a tua ideologia, etc. Exatamente. Mas o escritório é fundamental. E ele isso já tinha. Portanto, Antes estava de mais mesmo à nada. porta de formar o partido. Depois acabou por. Tu vais ver não a entrar. fundação dos partidos todos, por exemplo, o PS, quando foi fundado ainda durante o Estado Novo, Falam muito sobre o escritório. na Alemanha, eles. Não. Primeira o coisa, o escritório. escritório. O Mário Depois, Soares andou a depois ver. mobiliário de escritório, não é? Exato. Ver Qual é o que melhor cadeiras espaço compram, para. sim. Sim. Economato, e depois então no fim vamos lá pensar o que é que vai ser este partido. Mas é giro que ele queria formar um partido ainda há pouco tempo, teve mesmo à Ainda porta, não, vi mas to- ainda não vi tem nada todos, com Henrique. leis, nem nada disso. Quanto muito princípios orientadores, que é diferente. Começar a elaborar estatutos. E depois percebi, espera aí, foi o que eu disse há pouco. A política pode melhorar a sociedade, mas a salvação da humanidade vem com o amor próprio, vem com as pessoas gostarem delas próprias, não aceitarem Mega Kit. quando são boas, quando não são, quando conseguem, quando não conseguem, isto é que é. Pronto, então, eu estou disposto para colaborar. Quando são boas, quando não são. Estás a ver? É isto, Não sei, que é Kika. Um bocadinho. Eu não sou bom, mas gosto tanto. Gosto tanto. Eu acho que é. Quer dizer, foi o problema de. Há 2 ou 3 pessoas assim na história que realmente não eram assim grande coisa, mas provavelmente com esta motivação do Sim, e Gustavo. aceitarem-se como são, não é? Sim, aceitar Olha, como são, realmente claro, eu- apetece-me aqui exterminar outro povo, Quero mas quer exterminar dizer, o povo lá. tem que mas respeitar, é o meu sonho. Amo-me. é o meu propósito, encontrei o meu propósito, Exato. não é? Ninguém me pode travar agora. Com a política, mas jamais viver em função da política. Nunca na vida. Estas pessoas Eles veem isto até ao trataram fim? os jornalistas, Não. Sim. o seu amor próprio. Sim. Ah, eles não foram aos anjos. O profeta. E dá lá. Ah, não, isto é os primos, ok. Sim, mas num grau que para mim também não é Ah, então se concebível. calhar vemos isto tudo. Mas é o seu amor próprio. Não, claro.
É o que eles acreditam. Portanto, Isto é que eles fizeram. tu se fizeres uma lei que impede as pessoas de matarem pessoas que destroem a imagem do profeta e do Alá, Mas eu nunca disse isso, tu é que estás a dizer. não, mas imagina, se tu dizes, Ele revoltadíssimo. não faço a lei. Se não fazes a lei, não estás a oprimir quem quer assassinar e quem quer defender o seu amor próprio. Não é não faça a lei, a questão... Pois olha, nem tu nem eu, Bárbara. Estou a tentar perceber o que é que o Turbo quer dizer com isto. Mas estas pessoas estão a defender a sua consciência. Pois estão, É meu. o que acreditam, é a sua intuição. Mas não deixam de ser assassinos. Para lá. Para eles não, para eles São os heróis. Exato. E são os heróis. Para eles são os heróis. Por isso é que eles o fizeram. E também não têm medo nenhum da morte. Ou aparentemente não terão medo Então da morte. concordas Dão com a isto? vida pelo profeta. Concordas com isto? Com o quê? Isto é- Entrar e matar? A tua visão, não, só a tua visão filosófica é o amor próprio. É uma própria. E estas pessoas estão a fazer justamente o que tu dizes. Mas isso, o que se passa aí é uma obsessão por um profeta. Não tem nada a ver com eles. É uma obsessão por um profeta. Não tem nada a ver. Não será uma opção por si mesmo para poderem ter 70 virgens e poderem ir para o céu? Faço ideia. Não faço ideia da cabeça dessas pessoas. Não faço. Miguel Milhão com os takes. Sinto que já estamos a ficar sem palavras. Eu acho que nós, Yeah. se não tivermos cuidado, ficamos uma hora só a ouvir Só. isso. Mas Pensar, isto que não é? ele acabou de dizer, qual é a intenção deles? Não sei, nunca tive dentro da cabeça. Mas ele já esteve na tua. Ele já esteve minha, dentro. várias Certo. Ele sabe exatamente o que é que tu queres. E também estava dentro da cabeça daqueles senhores do Charlie Hebdo. Estava. Agora, desde é que ele nunca conseguiu. Se calhar Não são conseguiu cabeças entrar. Estão mais longe, não é? Estão noutro continente e não conseguiu chegar Se lá. calhar a tua é tão transparente que ele consegue perceber o que é que vai na tua cabeça. Que é ferir a humanidade e receber dinheiro da nova ordem mundial É de quem quiser. para Eu sei É que pá, Marco, imagina, é bravo. Messias que Não vale a se pena. falasse sem tu criticar. Não vale a pena. Não é que. Claro, o mundo. a mensagem passada. É tão por ele. desgastante. Ele tem razão, já não, Quando- não consigo responder Quando mais. dizes assim, percebes que faz realmente sentido e que é muito provavelmente verdade. Mas percebes a ideia? Não percebi a ideia. Ou seja- Nunca tive a ideia. Então, se eu tiver o meu amor próprio, que eu quero ter o melhor para mim pode defender a imagem do profeta. O melhor para mim não pode passar por pisar os outros. Porquê? Percebes? Porque não, meu? Porque se Eu sinto que ele está sempre Obrigado, a Animes. regras, então é difícil Agradecido. acompanhar e as pessoas ficam enredadas nas suas próprias regras. E até o Miguel Milhão está um bocadinho baralhado já. foco está em pisar os outros, eu já estou fora de mim, meu. E tu, mas para que importa és tu, não os outros? Não. Espera. É por isso que se confunde muitas vezes amor próprio com ego. Ok. O ego está-se a cagar. O ego... Yeah. Isto é Freud. 100%. Isto é, eu acho que isto é a tradução direta. O ego está-se a cagar. É, Reverse das Joe ego, Rogan. Das ego ist Scheiße kagadieren. Isto é a frase direta do Freud que ele está a citar. Exatamente. Vê-se que ele leu atentamente. O ego está-se a Em cagar. alemão até. Mano, estás a Eu perceber? concordo, mano. O ego é eu, se tiver que passar por cima de ti 30 vezes passo. Porque eu. O amor próprio não, meu. O amor próprio é eu, para depois tu. Isto era uma música dos egos, não é? Vamos tentar ouvir outra vez, espera aí. Eu, se tiver que passar por cima de ti 30 vezes passo. Porque eu. O amor próprio não, meu. O amor próprio é eu, para depois tu. Pode estar em ti, não tenho a certeza, mas isto é-me familiar. É por isso que eu não, estás a ver? É por isso que eu não adiro a estas. Porque eu não quero estar a perder tempo com o eu quero ir direto ao Logo para o tutu. tutu, claro, Quero ir ao percebo. tutu direto. E porque estás muito tempo no eu, não é? Uma coisa assim meio. Sim, estou não a é? perder tempo com isso. Não, pá. Não, vais Vamos focar, avançar vais para- focar no outro e neste caso no tutu do outro. Tutu. Claro. Percebes ou não? Primeiro sou eu. Equilibrar. Percebes ou não? Sempre E o gostei outro? muito. Complicado, eu percebo. Está um kata de karate que é isto. Dotar-me de princípios É muito e direitos assim, que é são shin-te. fundamentais. Quando eu tiver garantido que é como É eu estou toda nesta muito- fase da minha vida, eu já quase nem preciso de olhar para mim, porque isto é natural. Então agora eu estou pronto para servir incondicionalmente. É isto. E é por isso que eu, nesta fase da minha vida, estou disposto para colaborar politicamente. Porquê? Porque eu estou Por disposto. acaso é pena porque o Gustavo tem-se mostrado muitas vezes disposto para colaborar Politicamente. e ninguém está disposto a colaborar também com ele. Ainda bem Ninguém que aceita não. essa colaboração. Parece aquela pessoa que Acho está que muito não, disponível Silvia, para não amar, sei, mano. mas Devia depois tempo. ninguém quer amar com É ela. um desperdício, pá. E estou aberto ao amor e toda a gente Sim, a fingir sim. que não ouviu. Não quero. Pá, se calhar se acabar agora. Incondicionalmente. Porque eu Ainda estou falta garantido, algum. meu. Eu gostava. Não, ainda temos Ou mais posso 20 minutos estou disto. garantido, meu. Pá, claro, posso fazer uma merda qualquer muito grande, não faço puta ideia. Não, é Seja o que for, eu uma hora espero e que não seja cinco. nas instalações Não falta da Renascença, boema. quando eu fizer essa merda muito grande, muito grave e que vai levar à prisão, que não seja lá. Por favor, por favor. Não vejo isso acontecer, mas pode acontecer e eu terei que ter umas boas conversas comigo. Mas eu estou garantido, eu já tenho um trabalho de muitos anos aqui dentro.
de mim. Isto de um trabalho, o trabalho que ele Trabalho faz lá interior, dentro, não é? a palavra trabalho aplicada a isto, que é ele teve a trabalhar. Parece que quando comes uma coisa assim mais pesada, fica muito tempo. Gostava mesmo que ele arranjasse um trabalho, mas a sério, uma coisa que se chama trabalho. Não, e que Para perceber a em vez de ser diferença. dentro, fosse precisamente fora. Um trabalho fora que implicasse mesmo. sair da Se cama e calhar- ir todos os dias para um sítio. Com uma enxada até. Por Certo. exemplo. Era a solução da minha avó para este tipo de pessoa. Se bem E que bem. ver Era uma enxada. o Gustavo armado com uma enxada também não me deixa Não, mas completamente ficava lá tranquila. no campo com as batatas. Muitos anos, muitos livros. Porque quando escrevo isto, eu não quero que tu acredites nisto, meu. Isto sou eu. Quando ele diz muitos livros, atenção, não é lidos, é escrito. É Não, escrito. escritos. Ele já escritos, assumiu não é? várias vezes que já escreveu mais do que leu. E nota-se. Não. Nota-se um bocadinho. Isto sou eu. Ok? Tu lês. E o que isto vai fazer é... Fico feliz se isto te questionar. Eu não quero que tu acredites nisto, meu. Eu não quero Porque o livro Eu, questiona. aquilo questionava-me sempre. Para que é que eu comprei isto, não é? Para quê? O que é isto? O que é que eu estou a Ainda por fazer? cima tive que esgravatar muito, que isto na FNAC não estava assim à vista, Exato, tive que ir à porque- procura. Porque há uma conspiração. Eu achei que era o contra ele. próprio livro que colocava questões às pessoas. Sozinho. Eu tive que ir ao armazém. Claro. Vou impor isto. Nunca, nunca, nunca. Isto sou eu. Pá, era genial o Gustavo lançar um livro que era uma coluna que de repente mandava questões do Gustavo. Imagina, vocês compravam e aquilo ligavam, carregavam no play, era o Gustavo, só o Gustavo a fazer perguntas. Que vocês iam respondendo. Isto sou eu. E eu escrevo. É muito interessante, porque quando se fala em livros de autoajuda, é realmente uma autoajuda. Eu, quando comecei a escrever, era para exorcizar as minhas merdas. É mesmo uma autoajuda. Eu precisava de uma... E é duplamente uma autoajuda, não é? Porque estás a ajudar-te enquanto escreves e depois ganhas dinheiro por aquilo. Claro. Portanto, estás a ajudar-te como ele faz assim, de duas maneiras. Sim, mas isso não Duas foi a única vias. coisa que ela usou, Turbo. ajudar mesmo. E foi assim que Percebes? eu comecei a escrever, há muitos anos atrás. Ok. Mas, por exemplo... tu Houve vais mais ver coisas, eu vi aquilo esse vídeo. que disseste aqui? Eu sublinhava o que está bem. Ok. Isso acontece nos teus livros, não é? Então, Ricardo, ainda concordas com isso? Está aí, mano, e tu? Eu, olha, não só gosto tanto como ri muito a ler e vou sublinhar. Ele... Epá, estás a ver, é este o espetáculo que é proporcionado quando uma pessoa se ama a si própria. Pois é. Depois tens isto, ao menos tens um fã. Tens um fã sempre garantido e incondicional e que vai, Pronto, mas vai é a todos os isso. sítios onde tu estás. Mas isso até pode nem ser a Joana, Eu acho que eu não Pode ser a diria malta da isto, produção. mais uma vez. Tu és o Miguel, caralho. Que este tipo de programas têm Mas só produção, para mano. fazer aqui contraponto, não é? Porque é uma conversa tão interessante. Disse ninguém acerca disto, mas diz o próprio. Antes, eu acho que esta coisa é bom antecipar. É como nós dizemos aqui. Isto aqui está a ser giríssimo, está a ser muito divertido. Está a E as ser. pessoas estão a adorar. Eu Tenho tenho a que ter os meus certeza, óculos, tenho a certeza que isto desculpem. hoje está mesmo, mesmo bom. Liberdade de expressão é uma coisa, não é? O de respeito gratuito é egoísta. É egóico pelas mais altas crenças dos outros, seja quais elas forem, é outra. Ou seja, estás a dizer que existe uma linha... Mas não era preciso. Quê? Mas não era preciso. Não é preciso Nós quê? somos todos humanos, meu. Não temos que nos estar a atacar. Para quê, meu? Mas Ai, não era se valha-me calhar isso que Deus. devias ter dito? Mas é isso, é o que está. Devias, meu, independentemente do que as pessoas dizem, nós não devíamos matar pessoas. Mas é o que está aí, mano. Não, tu não estás a dizer isso, estás a dizer que meu, estas pessoas deviam ter cuidado com o que escrevem. Não é preciso isso, meu. Não é preciso isso, meu. Isso o quê? Mas, Entre as pessoas que escrevem ou que desenham e as que matam, o Gustavo, mais uma vez, está sempre a preciso pensar. do lado. Não é preciso o matar às vezes é preciso porque também não há outra saída, não Certo. é? É a única maneira deles pararem de desenhar aquelas coisas, é matá-los e assim não desenham mais e acabou-se. Agora, descrever aquilo, fazer piadinhas, não havia nenhuma necessidade, vivíamos tão bem sem isso. Mas olhem que eu ouvi uma cena do Pedro e ele não reagiu lá muito bem a essa cena da Joana. Acho que ele não reagiu lá muito bem a isso. É extremamente desagradável. E até acho que acusou a Joana de estar a ser... Tipo... Estar a fazer aquilo propositadamente e o caraças. Isso não é. imagina que aparece. Não foi lá muito imagina fixe que isso. aparece. Porquê que não Nós não temos- aceita? eu acho que as pessoas devem se aceitar, mas repara. Mas vamos imaginar que aparece uma religião fictícia que acredita na superioridade de um grupo de pessoas e Já que, aconteceu, não é? pronto, e que toda a gente deve morrer. Além deles. E diz, nós queremos ficar sozinhos no mundo. Vamos imaginar. Já aconteceu. Pronto. Tu achas que nós devíamos dizer... se alguém- Curiosamente aconteceu com as pessoas que o Gustavo usou para fazer uma analogia sobre a malta das vacinas. Portanto, normalmente os judeus faleceram precisamente por essa ideologia,
que o Gustavo classifica como menos merecedora de sofrência em comparação com aquilo com a malta que não se vacinou. Portanto, fantástico. Acaso essa instituição, achas que nós devíamos dizer liberdade de expressão não é uma coisa, respeito gratuito e igual pelas mais altas... É difícil, eu também já estou. Isso já aconteceu, meu. Mas tu dizias, por exemplo, isto aos nazistas? Se alguém criticasse os nazis e fizesse caricatura aos Se os nazis... judeus criticassem os nazis... Não, imagina que no tempo, e eu ouvi isto, no tempo de... Eu diria isso para qualquer grupo, para qualquer facção. Sempre, em qualquer tempo. Diria sempre isso. Mas não faz muito sentido se pensares. Porquê, meu? Porque, pá, o que estás a dizer é... Não, se houver alguém que esteja mesmo a São dois produzir humoristas mal, diferentes. nós temos Há que... N pessoas só a produzir o mal. Nós temos de ter cuidado a criticar essas pessoas. É o que estás a dizer. Nós temos de ter inteligência a criticar essas pessoas. Essa Inteligência, cena de inteligência é um bocado... Meu, vamos criar uma linha até onde é que vamos. É a minha linha. E se eu achar fundamentalmente mau... O quê? Chegas lá e mandas um tiro. O Gustavo ganha imenso tempo com estas perguntas. Sim. O quê? Espera, ele Não acabou vai de dizer dizer. para ir dar um Que é tiro para ao ter um gajo. bocadinho mais para pensar. Aonde? É a minha linha. E se eu achar fundamentalmente mau... O quê? Chegas lá e mandas um tiro ao gajo. Pronto, mas... E depois és julgado por isso. Sabe, olha, Quase tudo se resolve assim para o Gustavo, não é? Pronto. Isto é o Íamos ficar faroeste. uns poucos rapidamente no mundo se resolvêssemos tudo desta maneira. Era o como faroeste. aconteceu com este gajo agora, este jovem. Exatamente. Por causa do United Health, não é? Como é que ele se chama? Jerome. Jerome. O gajo achava aquilo tão mal. Quis resolver a cena por ele. O Camus. Pronto, resolveu. Safou. Pá, André, porra, Muitas mano. pessoas, Eu que é menos não sei porque é que o pessoal está sempre a dizer que eu e o Camus somos parecidos. É que não temos rigorosamente nada a ver. Que gajo que estava a fazer mal? Mesmo nada a ver. Qualquer lado O das gajo de seguradoras? seguradoras, acho que era isso. Tipo a empresa do gajo. Ele nem sabe bem o Não que é, sabe mas bem, sabe mas- que ele estava a fazer o mal. Se levou um tiro, é Só pela porque cara dele, alguma fez, não é? não foi para ir à missa. Claro. Ganha 3% ao ano do que fatura. Não é, eu acho que não está assim que a roubar muito dinheiro. Eu não faço mais. Eu não faço. Eu 3% é como criticar o Não consigo perceber o porquê de dizer o Miguel ser o adulto nacional. Eu? Foda-se, eu nunca disse isso ao Forks. Pingo Doce e o Continente. Não é, não. Sim. Ou seja, a margem de lucro é tão baixa que Ouviu o Pingo Doce e Continente, ficou a pensar se concordava. Sim. porque é que não vais tu fazer lá e vender mais barato? Sabes o que eu quero dizer? Ou seja, dizer que esta pessoa é o culpado dos problemas de saúde de toda a Eu gente do só mundo li é a um bocado notícia absurdo. e lembra-me agora disto, ok? Só li a notícia. Ok, bem. Não sei quanto é que eles faturam. É verdade. Essa crítica, tu não estás a criticar isso, mas... Não estou a criticar. Ok, mas o que eu quero dizer é... Mas, ou seja, eu nós tenho- temos uma sociedade em que qualquer pessoa é livre de que se a revolta for gigante, Mas, repara, poder fazer o que quiser fazer. Depois, Mas tu estás a apelar à censura, estás a apelar... Não estou a apelar a nada. Ai, mano, isto é tão cansativo. A fase parece-me um bocado... Ver estas duas Não, pessoas a Pareceu discutir. muita gente, Pois, por pois isso é é que que foi uma bomba. pois é que recebeste essa crítica, Claro, não é? foi uma bomba. Não quer dizer que essa tivesse. O que eu estou a dizer é façam as coisas com mais inteligência. Ou digam o que quiserem dizer com mais inteligência. Pá, mas sobretudo lembrem-se que somos humanos. Mas repara, Ouve lá, isto é fundamental, não é? Uma pessoa lembrar-se que é. Somos, Porque somos humanos, mano. humana. Esse cara Oh, até por mana, isso que eles estão sempre a dizer mano, que é para se relembrarem de que são o quê? Sou o quê? Humanos. se calhar é isso. O tipo que entrevista. Miguel Milhão. Repara que ele não larga a frase. Ele não larga, mas repara, mas tu dizes Ele aqui. está há um quarto de hora com esta frase. Sim, e por acaso é justificado porque ele diz lá, o Gustavo Santos diz que Já ouviste é falar da preciso Alex Scholes? respeitar, seja o que isso 4 significa, Oblivion Remaster. Já. as mais altas crenças das pessoas, sejam elas quais forem. É Ou pá, seja, sim, eu já tinha visto que exatamente. a partir iam E eu- anunciar. A superioridade da raça ariana. Por exemplo, uma das minhas mais altas crenças é de que este É cringe Gustavo porque é um inteligente. charlatão. Got it. É uma das minhas mais altas crenças. Nós temos que À sério? respeitar essa Uau. tua crença. É uma crença muito alta. Eu acho que este paleio da autoajuda, do ama-te a ti próprio e de... Oblivion é se incrível. desejares, Espero que eles não tenham dado consegues. fixo aos Isso acreditas aos muito, vais NPCs. conseguir. É uma peta porque a gente não vive num filme do Walt Disney e, portanto, eu imagino, uma pessoa que acredita em... Não, se tu desejares, consegues. Por exemplo, se ele anda na rua, não é? E vê um sem-abrigo, em princípio, deseja com mais força, É ó o gajo que estúpido. não está a desejar nada. Não está a é? desejar nada. Por exemplo, os Jogos Olímpicos. Eu vou ver quem foi o gajo que este ano desejou ser campeão. Sim, sim. Porque só há um. Só Exato. foi o que Os desejou. outros- os outros não manifestaram, sabes? Os Que é uma outros coisa não. de que se fala muito, que é tu manifestares e os outros cá não manifestaram o suficiente. Mas de facto o Miguel Milhão anda há muito tempo, desde o início da entrevista, que ele está às voltas com esta frase, porque o Gustavo tem muita dificuldade em justificar. Mas ao mesmo tempo, o Gustavo diz que realmente, pá, para que estar a criticar os outros? Somos todos humanos e não sei o quê. Eu, por acaso,
Ele critica eu costumo ouvi-lo a bastante. criticar. Parece Muitas no vezes. Instagram ele critica muito. Costumo ouvi-lo a Aquela malta criticar. toda, não só os das vacinas, as pessoas que levam vacinas, ele costuma até chamar-lhes, é um nome querido, Como é que é? carneiros, acho que é Carneiros. carneiros. Mas também assassinos aos Não, sim, os que inventaram o vírus, inventaram a vacina, esses são uns assassinos. Para quê, mana? Se somos todos humanos. Eu acho que este mano às vezes parece que se esquece disso, mano. Não percebo, pá. Não percebo, mas Muito passaram quase 10 anos, não? Já passou muito. 10 anos. 10 ou mais. Não me lembro. Tu como que Aí aprendeste... foi forte, aí foi forte. E tu como que aprendeste aqui? Aí foi Não forte. gostava... Mais uma excelente cara. Nota-se que ele esteve Nota-se que ele esteve, não sei já se nos Malucos do Riso, se no Maré Alta, mas notas aqui. Como que Aí foi aprendeste... forte, aí foi Olha forte. E tu como que aprendeste aqui? Por acaso, olha, Não, parece é o final fácil. do aquele final humano. de sketch. Até barraca Habana. E havia assim um sonzinho. Ah? Aí foi Não forte. gostavas de corrigir este sítio? Não, porque E dizer, mas dizer hoje penso diferente? Não, porque isso está certo. Ainda pensas assim? Claro. Mas, O desgraçado entrevistador está a dar todas as. Sim, sim. Opa, Diz que não era sério. bem isto que tu querias dizer. Diz lá não que é? isto é estúpido lá. Pá, dizer só, pois realmente, se calhar. Isso aí, se calhar, alterava isso. Também já disseram o que eu dizia há 10 anos, já passou muito tempo, agora claro que pensa de uma maneira diferente. Não, ele mantém-se. Está firme ali. Tudo. então achas... Eu vou sempre pôr a humanidade à frente Mas do eu resto. também, valores do mas mundo também eu também então diria-te a mesma coisa quando tiveste a censura das redes sociais e a crítica de toda a estrutura que eu digo, eu dizia assim: liberdade de expressão é uma coisa, desrespeito gratuito e egóico pelas mais altas crenças dos outros sejam os pais. Este gajo foi ler aquilo que escreveu na altura, quando me mandaram vir com ele, por ele ser o CEO da Prozis. Por na minha outra. Sou Eu dizia-te Sou igual, corresponsável por isso, meu. não é? Sou corresponsável por isso. Ou seja, Eu sabia que me ia meter aí. estás exatamente no sítio onde deverias estar. Mano, eu escrevi essa mensagem ao meu antigo editor há 2 dias atrás. Uhum. Escrevi-lhe essa mensagem. Obrigado por teres publicado 2 livros que ninguém queria publicar, que é o Não Pensas Mais, o Último Testamento. Este vendeu bem, este vendeu mal. E obrigado por me teres publicado e por teres tido a coragem, porque eles puseram onde eu queria estar. Eu disse isto, até te posso mostrar a mensagem. Meu. É, são os Muito dois. espetacular. Eu estou onde São onde duas quero estar. pessoas Sabendo que incríveis. Este caminho que eu escolhi De ouvir. é duro, não é fácil. E Mas é o único caminho que me faz Olha, e não ir são para a cama poucos, Turbo, digo-te já. Para os meus filhos dizer assim: Mas eu achas ser que, um homem. era melhor viver numa sociedade onde não é isso, numa sociedade Tu onde pareces a cair tu para o lado. podias ter dito que acreditavas e não ter-te Está-me a acontecido sugar o a sangue. corrupção? Podia. Era melhor? Podia. Achas que era uma sociedade melhor? Não. desenvolvida? Eu estou a dizer que eu podia ter feito, por outro até podia ter feito de forma mais inteligente. Eu também. Ok? Ok, podias ter dito Devias esta ter- frase de uma forma. Mais inteligente ainda, Ainda. eu não consigo imaginar. Humilde, pá. mais inteligente. Não esta frase. Não, Gosto de ver o Ricardo a carregar no Passa Space. agora com Do Covid. as vacinas. O Ricardo é o Yuri neste Então vídeo. devias, se calhar, ter mais cuidado. Eu. Sim. Oh, Estou man. em 55. Puto. Miguel, Imagina, estou a gravar um reel. olha-me na cara, olha para os Achas que o meus Gustavo olhos. ainda tem idade para se Olha-me na cara. Olha-me na cara. dirigir ele próprio como puto? Enfim, é a questão da idade mental, se calhar, mana. E grave. E vai com impetuosidade e com o power todo. Sabes o que é que eu ouço aquilo e digo assim: Percebes? puto, grava outra vez. Percebes? Olhas para a Vais minha cara e o que é que dizem os meus já. olhos? O gajo vai aprendendo. Se eu tivesse feito isto logo desde o princípio, porventura não estava bloqueado, nem censurado, nada. Faltou-me um pouco de inteligência. Estás a ver? Ok. Para perceber que é Um pouco só, Sim, foi um bocadinho aquele dia. muito ligeiramente. interessante. Um gajo ter a intuição, mas depois ter o raciocínio. E muitas vezes vai só o instinto, só a No intuição. YouTube, Paulo. E é Depois há de aparecer lá. Tem razão, está tudo lá, mas eu tenho que me enquadrar. Tem razão, a intuição, isto é uma das coisas que me fascina nisto. É ele, 6 anos, forte. O Gustavo é a favor de 100% de intuição, Intuição. zero razão. A intuição, porque a intuição está sempre correta, e uma das coisas que me fascina nisto, que é mesmo nós enquanto sociedade, porque estarmos a investir em ciência quando podíamos pagar ao Gustavo Para ser a intuição. intuir. Chegava lá de manhã, Intuir. começava a intuir. E mesmo Não intuiu. Intuí. Estou a intuir que o senhor... Não intuiu. Oh, Chotor. Oh, Chotor. E você intuiu. Não intuí. Não intuí nada. Você intuiu. tem cancro de Não, próstata. porque ele ficava a intuir no gabinete o dia todo. Ao fim do dia, ia para casa e dizia: olha, está aqui a cura de 3 cancros e para a queda de cabelo, por exemplo, que me dava jeito. Não é? Preferias? Só dele ter estado a intuir. Percebes? Claro. Isso é
das coisas que Epá, mais me fascinam foda-se, eu tiro é os a óculos. pessoa Ele não Pronto, pôr a sua chato. intuição ao serviço. sem Porra. qualquer formação em medicina. Eu não vejo assim tão mal, eu ao perto vejo bem, E vejo mal é ao coisa longe. acho eu, mas a quantidade de intuições que ele tem sobre esta É só para não Estão cansar os sempre olhos. Sempre, sempre. 100% de acerto. Pois são as intuições Claro, dele. claro. São intuições. São as vozes na sua é dizer cabeça. aquilo, é ter aquela ideia, mas de uma forma Parece que está a recitar ou a agarrar numa estátua com a mão, sabem? mais calibrada. Só lhe falta isto. É só a forma, porque a ideia está toda Está certa, toda. 100% certa. Está corretíssima porque ele intuiu. Ele tem é que ser um Olha, eu vou bocadinho mais agarrar grande, neste as pessoas às vezes splitter. estranham. Ele se De agarrou internet àquela e vou intuição ficar que com ele estava na lá, mão. porque ele Tem só que fazer um empratamento Agora melhor. é o empratamento. É isso, é só isso que está a faltar. É uma coisa Isto é de complicadíssimo, pá. Eu não sei como é que a gente consegue ouvir isto. Mas não tem moço do caralho. É mesmo difícil, é? Tem moço do caralho. Não, tomar. És um grande teimoso, estás aqui há imenso Estás a tempo contestar apresentar aquilo que eu digo, este Cabral. argumento que não tem nenhum tipo de coerência e não desistes. Já disseste essa frase 17 vezes e eu não estou a conseguir justificar. as perguntas são sempre diferentes. Porque tu estás sempre a confirmar que é. O que eu quero dizer é, esta frase, com a maturidade que tu és hoje, Deixa-me lá disso. tinhas bem. Deixa lá ver o que é que eu O que é disse. que eu ou disse? não. Caralho. Se calhar nem me lembro bem, não estou a perceber bem. Vou ler eu agora para ver Pode ser, se... deixa ver. Por acaso agora tenho. Não é? Pode ser que seja esteja errado. uma vírgula fora do sítio. Sim, exatamente. Serias mais perspicaz. Liberdade de expressão é uma coisa, ok? Desrespeito gratuito e egoico pelas mais altas crenças dos outros, seja lá quais forem, é outra. Está tudo verdade. Isto depois dos gajos terem sido mortos. Ele confirma, já reli Não, e não. está tudo verdade, não é? Podia-me ter passado alguma coisa, mas não, está certo. Está Está certo. impecável. Eu se escrevesse agora, escrevi igualmente bem, está perfeito. Que Tu não achas estupidez que de devias, em piada. vez de dizer o ratatá, devias dizer assim. Oh meu, eu se O quê? Está perfeito. Tu não achas que devias, em vez de dizer o ratatá, O Ratatá, mas que agora chamaram o Pokémon para aqui? Mas o que é que o Ratatá fez mal a alguém, caralho? É que ainda por cima é dos Pokémons que aparecem perto de Pallet Town mais fracos que existem. E este homem vai-me citar, vai-me trazer o Ratatá para aqui, meu. Ainda se fosse um, sei lá, meu, um Tiranitar ou uma coisa qualquer, agora um Ratatá aqui para o podcast, pá. devias dizer assim. Oh meu, eu se calhar. Meu, se calhar vou esperar mais 2 semanas para dizer isto, não é? É, mano, olha, lindo dizeres isso. Deixa-me só dizer isto. Eu fui logo para a linha, eu fui o primeiro. E é por isso que me caiu uma O pioneiro em dizer merda, Gustavo. O primeiro, eu fui o gajo que logo assim com o sangue ainda estava a escorrer. Eu disse logo: olha-me estes merdas que foram morrer porque fizeram uma. O Gustavo até foi lá a Paris, passou de propósito na rua, estávamos ainda aos corpos quentes. E o Gustavo passou à frente do corpo e disse: epá, realmente, pá. Estou a brincar, ok? Mas muito engraçada esta expressão. Eu fui o primeiro gajo a ir para lá dizer que aquilo era uma estupidez do caralho. Vamos ver o que é que o Tchi de 2017, ou sei lá quando é que aquilo aconteceu, disse. Espera lá que eu tenho a certeza que o Tchi disse alguma coisa. Charlie Hebdo. Ah pá, não aparece. Não aparece nada. Eu tenho a certeza que fiz uma coisa sobre isto, mano. Bem, ele há de ter existido. Ele há de ter existido. Tenho a certeza absoluta que eu falei sobre isto. Eu já fazia vídeos de opinião em 2015. Portanto, de certeza absoluta que eu disse alguma coisa. Agora, onde é que isso está, não sei. bomba em cima. Claro. Não, na altura não dizia. Na altura não punha de Xi fala sobre. Na altura punha só o título e falava com gameplay de LOL. Portanto, devo ter dito qualquer coisa. Je suis Charlie. Olha, se alguém que tiver paciência, vá ao meu canal. Vá ao meu canal do principal. Recua até aos vídeos mais antigos. E procure nos vídeos de temas que de certeza absoluta que lá está. Se calhar é terrorismo. Será que foi. Será que é. Olha! Olha! 2015. Foi em novembro de 2015. E tragicamente vou ter que o fazer hoje. Como vocês sabem, não é um dia muito fácil para fazer vídeos. E este é de certeza um dos vídeos mais difíceis que vou ter que fazer. Ai meu Deus, também que dramatismo, caralho, porra. Pronto, eu tenho a certeza que se vocês verem estes vídeos antigos meus, ainda são mais ridículos, ok? Mas pelo menos eu olho para isto hoje e pronto, foi dia 13 de novembro, eu fiz isto no dia a seguir. Nem esperei.
Foi logo no dia a seguir. Portanto, eu não sei o que é que eu disse aqui, mas eu tenho a certeza que não vangloriei as pessoas que morreram. Aliás, não O gameplay já tinha gravado ontem e tragicamente estava a jogar de Fiora. E decidi que acho que não havia melhor forma de mostrar a minha compaixão para com a França do que jogar com um champion com que eu detesto, mas que representa o país no League of Legends. Bem, sobre o que aconteceu ontem, confesso-vos que ao início, quando ouvi a notícia, estava a jogar Guild Wars 2 com um amigo meu e eu tenho por hábito de deixar likes nas páginas dos jornais todos e da CNN e whatever, no Facebook, e comecei a receber as primeiras notícias. Estava a jogar Guild Wars, estava com o segundo ecrã ligado e com o Facebook aberto e começou a chegar as primeiras notícias e eu comecei a ver. E ao início vi que era um atentado, mas não dei importância ali, mas não me pareceu uma coisa que fosse muito grave, percebem? E à medida que o tempo foi passando eu comecei a perceber que as coisas eram muito mais graves do que eu estava a pensar. Inclusive a minha mãe foi-me chamar para ir ver o que é que estava a passar, e eu disse a esse meu amigo que ia parar de jogar GW nessa altura e fui para baixo ver o que é que estava a acontecer na televisão. Eu sou uma pessoa, para ser sincero, que não gosta muito da cultura francesa. Então isto foi há 10 anos. Olha, a coerência mantém-se, que eu continuo a testar os franceses até hoje. Mas pronto, imaginem, passaram-se 10 anos. Eu tenho 31, nesta altura tinha 21 anos. Ok? 21 anos. Portanto, reparem. Nunca fui muito apaixonado pela França. Já fui a Paris, mas nunca fui uma pessoa que desse grande valor à cultura francesa. Paris. Depois do que vi ontem, a França e os franceses subiram para o top da minha consideração. Ai pá, que estupidez! Então, e digo-vos, eu sou aquele tipo de pessoas que costuma fazer piadas sobre franceses, porque toda a gente sabe como é que os franceses são nos jogos. Mas digo-vos, depois do que ouvi ontem, vou parar de fazer essas piadas, e não por homenagem, porque o que aconteceu ali podia ter acontecido em Lisboa ou noutro sítio qualquer do mundo, mas pela forma como eles reagiram às coisas. Ok. Digo-vos que, Ok. Vá, Vá, algum foi ponto melhor. de tempo não me vieram lágrimas aos olhos depois de ver algumas coisas. Ai meu Deus! Bom, recuso-me a ouvir mais. Que cringe. 2 semanas depois, ou uma, não sei Puta se que pariu. Vamos continuar. exatamente Eu a mesma disse. coisa, E uma semana depois do Papa. Mas olha, pelo menos simpatizei. Sabem, senso comum. É isto que eu digo. Passaram 10 anos, eu ganhei, se calhar, maturidade, ganhei mais. Pá, se calhar não dizia estas coisas hoje, se calhar tinha outra reação em relação às coisas. Pá, falaria de forma mais séria sobre os assuntos. No entanto, o senso comum estava lá, que é do género. Olho para isto e digo: olha, terroristas entraram num sítio e mataram pessoas e há compaixão pelas pessoas que morreram por uma estupidez. Pá, o senso comum estava lá na mesma. A maturidade não, mas o senso comum sim. 10 anos separam as duas pessoas. Que sou Isso, eu. um dos diretores da revista, exatamente a mesma coisa. Que eu disse, só que eu fui na linha da frente. Eles disseram de uma forma se calhar ligeira. Ele é sempre o pioneiro. sempre E à mesmo frente. eles, se te lembras bem do discurso do Papa, era citando um português, Gustavo Santos. Exatamente. E disse Sim, igual. Completamente diferente. O Papa disse de uma forma papal e o outro disse de uma forma. Porque ele é o Papa, então fala sempre de uma forma papal. Ele disse de uma forma Gustaval. As pessoas preferem quando é o Papa dizer de É só forma por Pá, causa que das disparate, roupas. né? Forma mais jornalística, digamos assim. E eu fui para a linha da frente, fui o primeiro, caiu-me tudo em cima. Tudo não, porque eu recebia várias mensagens de malta, como agora, das vacinas, malta escondida, que diz: tens todo o meu apoio, não posso dizer se não sou despedido, não posso dizer se não. É pá, não pois. posso. Sim, Sim, quantos sim. relatos também me chegam de empresas em que uma pessoa diz que concorda com o Gustavo Santos imediatamente, rua. olho da rua, Sim, sim, imediato. imediatamente. Rescisão sem justa causa, mas olha, acontece. Não, é assim, é um dos artigos da justa causa, por exemplo, falta continuada ao trabalho, concordar com as opiniões de Gustavo Santos, isso dá despedimento. Senão vão se chatear comigo, o que é que vão pensar? Eu recebo, quando eu estou debaixo desta tempestade, eu recebo centenas de mensagens destas, meu. E isto faz-me lembrar o que Martin Luther King dizia: o que me assusta não é o barulho da guerra, é o silêncio dos sensatos. É pá, imaginem, foda-se. Tipo, imaginem Martin Luther King ser citado por estas pessoas. Pá, ouçam. É os sensatos que sabem. Pois, mas será que estes senhores não eram sensatos? Quem? Estes senhores? Não, os outros não eram sensatos de certeza. Mas os que mataram nunca seriam. Claro, mas estes... Estes também não seriam Achas que sensatos. não? Claro que não, porque quando se parte de um princípio de agressão e de ofensa para o outro lado, Mas expliquem-me, por favor, como é que fazer um desenho de um profeta num jornal é uma coisa ofensiva. Tipo, é um... Pá, ouçam, isto é tão descabido. Eu acho que a liberdade de expressão é a liberdade de pensar. Tu podes pensar, se não podes falar, não podes pensar. o que tu É que repara, isto é interessante porque isto é o Miguel Milhão, defensor máximo da liberdade de expressão, okay? Libertário, como ele diz que é, com um partido libertário, a falar com Gustavo Santos, o defensor do amor.
É difícil, isto é uma porra de uma dicotomia aqui. Pá, outra vez, está-me a fazer confusão porque este do de óculos parece o Stuart. Este de óculos. O doutor. Pá, outra vez, está-me a fazer confusão porque este do de óculos parece o Stuart Mill, pá. Em comparação com o Gustavo E não Santos. dás por ti a concordar? Ah, senhora. Estudei muito Stuart Mill, portanto percebo aqui o Ricardo, porque Stuart Mill foi claramente citado inúmeras vezes durante o curso de Comunicação Social na Universidade Católica de Lisboa, o próprio curso que o Ricardo também tirou. Portanto, tivemos os dois. Não sei se o programa era o mesmo, na altura em que o Ricardo lá frequentou o meu curso, mas curiosamente estudámos os dois muito. Não é o Stuart Little, é o Stuart Mill. É dizer Isto é uma mais coisa vezes. muito interessante, meu. Muito interessante. Liberdade de expressão é a liberdade de pensar. Que porventura pode ser comunicado, mas de uma forma mais inteligente. Aliás, eu ainda me lembro dos testes de teorias da cultura em que nós tínhamos que fazer estas comparações entre diferentes autores, que tinham, uns diziam uma coisa, outros diziam outra, então nós tínhamos que fazer a comparação e era uma rifa os testes. É interessante isso. Por favor, ligue o que estes autores disseram. Ok, Muito interessante. 3 páginas. Eu acho que, por exemplo, Folha de teste. como deves suspeitar, eu sou tão afetado por O Gustavo nunca tinha pensado em pensar. Sim, liberdade de pensar. Ai, pensar, Peraí. ok, está bem, está bem. Essa é nova, essa é nova. Nunca me tinha falado disso. caricatura a Jesus, como estes senhores são afetados por uma caricatura a lá. Ele não consegue dizer caricatura. O Miguel. Será que ele não consegue pronunciar? A Jesus, como estes senhores são afetados por uma caricatura a Ele não consegue dizer caricatura. Ai, pensar, ok, está bem, está bem. Essa é nova, essa é nova. Nunca me tinha falado disso. caricatura a Jesus, como estes senhores são afetados por uma caricatura a lá. Ele diz criatura, ele nem sequer diz caricatura. Tu. Eu sou mais fundamentalista, se calhar, do que eles. Pois eu não. A minha caricatura. Mas repare, Jesus. mas mesmo assim, eu diria, se vocês quiserem fazer caricaturas, vocês Ele não consegue dizer caricatura. Isto está-me a dar um trigger máximo. Pá, meu, alguém que lhe diga, Miguel, caricatura, não é difícil dizer. Carreiros, parta. Pois, John, boas. têm a liberdade de pensar e falar o que quiserem. Não é porque tu és fundamentalista. Sou fundamentalista. Não podes ser, mano. Porque o fundamentalista é Ué, porque entravam nesta discussão. Eu sou fundamentalista, não, estou-te a Não dizer que és, não és não és. fundamentalista, mano. para a agressão. Não, isto já estás a definir fundamentalista, acreditar num fundamento. Sim, é que não é. Fundamentalismo não é necessariamente partir para a agressão. Isso não é o sinónimo de ser fundamentalista. Fundamentalista é uma pessoa que acredita daquela forma específica naquilo e que não sai dali, não sai daquele eixo de fundamento. Tu agora já estás a dizer, se tu Acima de és, tudo. estás a dizer é se eu sou Os violento. ultras. O que é que Sou- fazem os ultras? Ou seja, eu não sou uma pessoa violenta, mas posso ser uma função. Também não significa necessariamente que seja uma pessoa extremista. Imaginem, bem, mais ou menos. Uma pessoa fundamentalista, no sentido de. E o meu fundamento Tá é. bem. É este e não muda. Yeah. Mas nomear, tu normalmente um as fundamentalista. palavras, estás a associar à violência. Normalmente um fundamentalista está associado. Não. a atos. Estou a perceber o que queres dizer. Muito bem. Olha, eu só tenho. Eu vou dizer, Gustavo, eu estou aqui há. 2. Quanto tempo? A mim parecem-me 7 horas e Também meia e me só vimos um pareceram, pá. bocadinho. 2 horas e um quarto a criar-te armadilhas. Yeah. E tu já deves estar cansado. Ainda por cima, depois não devias ter comido quando vinhas para um podcast com o Guru. Não sabes Tu devias ter comido. Porque repara. Lindo mesmo, lindo. Isto é lindo. Baseado nas coisas que tu dizes, criei todas estas armadilhas filosóficas e tu defendeste da forma que deves defender. E partilhar. Não, sim, mas Não é. faz sentido Mas um ataque. não é um ataque, é armadilhas, é conversa, é diversão, é aprendizagem. E eu vou tentar perceber como tu pensas, dizendo, se tu dizes isto, porque é que pensas desta forma? Mas o Miguel Milhão estudou filosofia, só para descortinar aqui. Aprendendo do teu raciocínio e aprendi muito mais a tua forma de pensar, não é? Eu acho que a audiência aqui também vai ficar a conhecer de uma forma completamente diferente. Sim, depois ok. desta Não conversa, sabia que ele porque tinha estudado eu acho filosofia. que muitas das Interessante. frases que tu dizes, eu acho que elas têm que ser mastigadas. Eu não sei E como é nós chegamos que aqui- interpretação é que ele Mas deu. depois a digestão. Pois é, não, acho que é mastigar e deitar Ah, fora, ok. assim, uma prova, um bocadinho Não, como não. quando Não, prova. vocês estão a gozar ou teve formação superior em filosofia?
Não estou a perceber, agora estou confuso. E depois cospes. Para um balde. Não metam isso para dentro. Não metam. Porque é perigoso. Evitem. Porque há uma coisa que é a coisa que mais me surpreende neste paleio Ok. deste Gustavo Santos, que é a história do A Minha Verdade. A Minha Verdade. Porque lembras-te que antigamente havia... A verdade, era uma, não é? Mas eles depois privatizaram a verdade e agora cada um tem a sua, o Gustavo tem a dele. Porque a questão é a seguinte, o que é a verdade dele? É a opinião. Só que antigamente as pessoas diziam assim, ei, eu acho que a sua opinião é estúpida. E ele, peraí, então se calhar... Vou-lhe chamar a verdade, porque assim já não me podem. Quem é que pode dizer que a verdade é estúpida? A verdade Ninguém. é absoluta. É a minha verdade. Então é a minha verdade. E depois tem outra coisa muito simpática que é muito flexível. Porque a verdade dele pode ser uma hoje E amanhã outra, já é não. mais amanhã provável. outra. Sim, sim. Esta semana a minha verdade é esta. E pronto, e depois vais adaptando, que é o tipo de coisa que fazem as pessoas que têm, não é? Que são verticais. É por isso que ninguém, ele coitado, não tem espaço porque é este tipo completamente sério e vertical que tem uma verdade hoje e outra daqui a 2 semanas. Portanto, é óbvio que Porque ele não se vai aprender a uma não se só vai verdade. vender nem nada, não está Tem que sempre acordar ali e ver firme. o que é que sente naquele dia, o que é a sua verdade. Já de mastigar o que é que realmente tu acreditas. E acho que foi super divertido, pelo menos para mim foi. Para mim não foi muito, sinceramente. Eu até percebo agora porque é que o Rui e o Yuri não estão cá esta semana. Pois, epá, assim também eu faço canais de YouTube. Olha, temos que mexer no lixo. Tá Vão bem. lá vocês. Vão lá Nós outros. estamos de férias a apanhar Foi, sol. rimos como ao caralho. Foi E é fixe. lindo porque nós estamos. Eu acho que nós partilhamos de Bem, um anúncio passado não sei quanto tempo. Vá lá, os primos estão generosos. os valores mais Eu acho que importantes que nós saímos, partilhamos. acho que saímos de sítios diferentes e se Yeah. calhar chegamos ao mesmo local. Isso é muito lindo. Meu. E eu acho que isto é um exemplo. Isso é muito lindo, meu. Isto é que é democracia. Democracia é a voz do povo. É duas pessoas que podem ter ideias distintas e bastante distintas sobre o mesmo tema e conseguirem estar à mesa e curtirem e respeitarem a visão do outro sem ofensa, sem agressão, sem julgamento, Sem matar ninguém. sem matar ninguém. Ou seja, pá, isto, nós vivemos aqui os dois a verdadeira liberdade de expressão. Aquela que Exato. eu vejo, É isso mesmo. que é aquilo que devia ser, ok? Eu também Pronto, Respeitar e bem. a diferença, meu. Eu Os primos sair é que estavam daqui, bem. na tua pele dizer assim, mas este gajo vai ter outro lugar, tem outras crianças, lê outras merdas, vive outras merdas. É claro que o gajo perante isto não pode pensar da mesma forma que eu, meu. E tem todo o direito de pensar isto como eu tenho o direito, porque vim daqui, passei por isto e passei por aquilo, pensar da forma que penso. Nós estamos muito alinhados, Miguel. Só não podemos ser sócios porque a gente conta assina hoje e amanhã vamos embora. Lá está, ele é inconstante. Ele assina num dia, no outro já não está, já não lhe não está. apetece. Porque Foi o que ele- aconteceu é com o isso. partido. Num dia queria ir para a política, no dia seguinte acordou, não estou para isto. Eu firmo um compromisso contigo, no dia seguinte já cá não estou. Esta é a minha verdade. Mesmo É com este ali. tipo de verdade que eu trabalho. Exatamente. Íntegro. Firme. É verdade, nem posso casar Mas contigo. olha, não, que também não. Mas isto dos sócios, quem fica a perder sou eu, portanto, também. Isso, então hoje, amanhã as coisas mudam. Nunca se sabe. Gustavo, foi um prazer ter-te aqui. Yeah. Muito obrigado pela tua sinceridade. Ok? E obrigado pelo convite. Eu nunca preparo nada, nunca venho com ideias nenhumas de nada. Por acaso nota-se que ele não Exato. prepara. Um bocadinho que ele não prepara. Nota-se. Mas isto começou a frio. E foi giro, nós começámos logo a falar sobre temas Pesados. Isso fortes. foi interessante. E é muito raro eu ter alguém desse lado que me convida para ter uma conversa sobre a vida, não é? E que tenha a abertura e a bagagem e a curiosidade e até a humildade que tu demonstraste nesta nossa conversa, mano. Obrigadíssimo. Parabéns, Muito mano. obrigado. Obrigado, não. Foi um prazer. Parabéns, mano. Foi um Já prazer. despedimos como eles, não é? Obrigada, Mana. Mana. Não pode dizer que tenha adorado, mas péssimo, foi o que foi. Foi péssimo, E pedir mas... desculpa às pessoas que estavam aqui à espera Exatamente. do Yuri e do Rui. Acho que eles para a semana devem voltar, espero eu. Olha, o que é que temos para hoje? Muito bom. Eu este já vi. Este aqui dele já vi. Muito bom, muito bom. Pá, parabéns ao Yuri e ao Rui por terem conseguido este feito no YouTube português. E parabéns ao Ricardo e à Joana por esta 1h06 de vídeo. Que no nosso caso foram 1h27. Portanto, excelente vídeo este no canal de Reacts.